Conexão Sul-América, Rádio Southland 96.4 FM. Aqui a gente se conecta. Fala, minha gente latina de todo mundo, especial os brasileiros e outros latino-americanos que estão aqui na Nova Zelândia. Eu sou Rafael Campos, esse rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, vindo lá do interior de Minas Gerais e sempre acompanhado da minha querida esposa. Olá, eu sou a Isadora e estamos começando hoje mais um Conexão Sul-América. Estamos presentes na Radio Southland, Free FM, Access Radio Taranaki, Radio Hawke's Bay, Otago Access Radio FM. E você ainda pode nos acompanhar sempre pelo Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. E estamos começando hoje mais um Conexão Entrevista, hoje com a nossa querida Luciana Schio. Ei. Oi, pessoal, bom dia. Seja muito bem-vinda, Lu. Obrigada. Pronunciei o nome Lu. certo? Sim, Ah, então tá bom, já tá. Aliás, qual que é a origem do seu nome? é italiano. Ah, tá. Então tá beleza. Chique. É. Conte pra gente quem é você, como você poderia se apresentar pra gente. Ai, Jesus. A pergunta que todo mundo odeia. Pois é, eu sou Luciana, sou... Ponha-se Então. um rótulo. Eu sou gaúcha, fazem 4 anos e meio que eu tô aqui na Nova Zelândia. Viemos por uma aventura e agora estamos aqui, sendo eu e meu partner, né, eu e meu parceiro, viemos por uma aventura, curti um ano e aí quando vimos passamos 4 anos e somos pais, numa vida super adulta. Então, vocês não tinham plano de ficar quando vocês vieram? Então, o Guilherme meio que tinha, assim, né, mas eu não. Tinha planos ocultos, ele revelou pra você só quando chegou? Mais ou menos isso, assim, na verdade, é que assim, eu sou sagitariana, né, então assim, eu vim pra uma aventura e vamos ver o que vai rolar. Aí já o Guilherme é mais todo assim, né, temos que planejar, né, nossa vida e tal, e então eu tava deixando mais rolar, assim, mas ele já tinha algumas, né, tinha essa tendência, porque ele já tinha vindo pra Nova Zelândia antes, Uhum. né. E ele gostou da experiência e queria ficar mais Isso, tempo. Exatamente. E aí, acho que o empurrão disso tudo foi o Covid, na verdade, né? Porque a gente ficou um ano com Working Holiday Visa, daí a gente, vamos ficar mais para guardar uma grana e continuar viajando, enfim, né? E aí, isso já era final de 2019, né? E aí, 2020, março, já fechou as fronteiras e tal. E aí, foi um empurrão, assim, pra gente tomar essa decisão que a gente queria ficar aqui, devido a todas as circunstâncias que estavam acontecendo no mundo. Acho que a gente... Foi um sinal, né, de a gente estar aqui num lugar privilegiado, enfim. E então a gente resolveu fazer esse investimento de realmente morar aqui, construir uma história aqui. E daí foi quando a gente se mudou para Invercargill. Vocês moravam onde antes aqui? Inicialmente a gente morou em Auckland. Daí a gente morou também um pouquinho em Christchurch. Porque devido ao Working Holiday, a parte boa é que assim, a cada 3 meses você tem que trocar de emprego. Quem tá afim de montar raízes, isso é péssimo. Mas quem realmente quer desfrutar do país, conhecer o país, é excelente. Porque te dá essa mobilidade. Mas você vai pegar empregos que te querem só temporário, por 3 meses, né? Então, devido a isso, a gente morou em Auckland, moramos em Christchurch, moramos num retiro de yoga também. Moramos em Queenstown. E aí, então, devido ao Covid, nós dois perdemos nossos empregos lá. O hotel que eu trabalhava fechou. E o restaurante que ele trabalhava também. E aí, o que nós vamos fazer da vida, né? E com isso, estava muito complicado de morar. E até hoje está, né? Está inviável, acho. E cada vez mais caro, né? Além de caro, é uma cidade pequena, com muito trânsito, com uma atmosfera de cidade grande, sabe? E, então, a gente, não vai dar. E é uma cidade muito transitória, então é muito difícil de criar, assim... Quando começa a fazer amizade com a pessoa e vai embora, sabe? De forma geral, como a gente acaba se conectando com outros imigrantes, tem essa sensação, né? Mas lá é muito mais forte, né? E aí a gente resolveu estudar, né? Fui eu a premiada. Como que Passei foi por essa escolha, você estudar? Assim, o Guilherme sempre foi assim, sempre curtiu muito a área de trabalho dele, tudo, apaixonado pelo que faz. Eu nunca tinha muito isso, né? E aí, então, eu acho que o mestrado ia ser uma forma de me empoderar, de ver o que eu queria fazer da minha vida aqui da Nova Zelândia e tal. E realmente me ajudou nesse sentido, sabe? Acho que foi bem importante, assim, pra mim. Você fez mestrado em? Em Applied Management. Aqui na SIT? Na SIT. E a gente fez durante o Covid de 2021, né? Então, tinha, assim,
sei lá, 12 pessoas na sala. E dizem que agora tem uma galera. É engraçado Tá porque bem cheio. eu peguei o período de transição. Quando eu cheguei, ainda não estava aberto. Porque a gente veio como turista. A gente chegou a gente chegou no dia 2 de maio. O dia que abriu a porteira, a gente entrou. Do ano passado. É. Isso. Sim, Tá. foi abrindo e a gente entrou. A gente entrou como turista porque eu não estava na lista de exceção. Meu curso não era contemplado. E aí, tipo assim, o que era a ideia? A gente vem aqui, faz um pouquinho de turismo, mas o foco era a gente tentar ficar. Tentar já pegar o visto de estudo de fato, porque eu já estava matriculado no mestrado tinha um tempo, e ficar. E quando vocês vieram com o visto de turista, vocês já falaram disso? Vocês tinham isso já em mente, assim? Tipo... A gente já tinha isso em mente, tá. Mas assim, não tinha certeza de nada, não sabia o que ia acontecer. Sim, a gente porque- podia ter que ir embora, a gente não sabia ainda. Esses mundos de Covid, nada. assim, a tudo matrícula estava feita, o curso estava pago e a gente não sabia se ia poder ficar. Era... Tava O complicado. mais certo, na verdade, o mais provável era que a gente talvez não ficasse, mas talvez conseguisse ir para algum lugar perto, ficar um período e depois voltar quando abrisse de fato, que foi no próximo semestre, foi depois disso. Só que aí, na primeira visita que a gente fez aqui, né, nesse Haiti para conhecer e conversando com o Guna, não sei se chegou a ter contato com ele. Com quem? Guna. Guna é um cara da Malásia que hoje ele trabalha nessa parte de estudantes internacionais. Eu acho que ele veio de Queenstown logo que a gente veio também. Eu acho que tinha uma na minha coisa época assim. era outra pessoa. É. E aí depois eles tiraram esse cargo, porque Aham, Covid. Não, mas enfim, aí a gente conversando com ele conversou com o pessoal da universidade e eles fizeram uma nova offer. E aí eu pude começar naquele semestre mesmo, tipo, um mês depois eu comecei. Só que aí eu peguei o período de transição, porque quando eu comecei, tinha eu e mais 2 alunos na sala, literalmente. Então tu Era entende 3 o que eu tô pessoas. falando. Exatamente. E aí agora, nesse semestre, a turma já tá bem mais cheia. Não tá lotada, mas tipo assim, hoje nós somos uns 10 lá, sabe? Aham. Então tá no período de transição mesmo. É, porque falaram que no meu curso tem um monte de gente, umas Tem. 30 pessoas. Tem eu muita fiquei gente. chocada. Né? Pro lado, que bom, né? E aí você fez o curso de Applied Management aqui. Isso, e aí quando a gente veio então em 2021, né, pra cá, daí eu comecei a fazer esse curso. E aí eu comecei a trabalhar no Kelvin Hotel também, na recepção, e o Guilherme começou a trabalhar então na prefeitura. E aí no meio disso tudo, na metade do ano, eu fiquei grávida. O Guilherme me deu um Simples golpe da assim. barriga. Ele já tava lá no tava caderninho no de plano. planos dele. Não, então. Desde Tava quando veio, né? mesmo, porque assim, o sonho dele é ser pai, né? Aham. E aí na cabeça dele, assim, nós vamos ter vários filhos. Tipo assim, uns 4. Continua Vida- ainda. Vida kiwi, né? Aí eu assim, free range, né? Aquela coisa, né? E aí eu, sim, mas quem é que vai parir toda essa gente? Fico me questionando. E eu sou mais velha que ele, né? E olha, então, olha aí. Aí ele fazendo os cálculos, né? Não, então, tu tem que começar a ter filho agora? E eu, mas criatura. Mas eu tô estudando, nós estamos recém começando a vida, porque antes disso, entre metade de 2018 até final de 2020, tipo, a gente tava metade do tempo curtindo a vida e outra parte tentando se virar com o Covid, ver o que estava acontecendo. Porque apesar de a Nova Zelândia não ter tido esse caos das pessoas ficarem doentes, de falecimentos, né, de estar aí sob controle comparado com o restante do cenário mundial, a crise econômica chegou, né? E afetou muito, então, os imigrantes, porque... né, a mão de obra, quem saiu prejudicado fomos nós, né? Em Queen isso tinha... eu me lembro de ter saído um avião, assim, só de brasileiro embora, sabe? Uma galera de que nos mandou, era surreal, assim, a gente só ouvia assim, tô indo embora, meu Deus do céu, sabe? Porque muita gente trabalha nessa área de hospitality, né? E aí foi muito Ela prejudicado, era mais assim. afetada, né? Então, a gente ficou naquela assim, não, nós temos que dar um jeito de ficar, né? E aí, quando a gente chegou aqui, não, agora nós vamos respirar e começar a nossa vida, realmente, assim, de construir algo, aí ele veio com esses papos, deve ser. Menino, sossega. Aí, então, né, ele começou a investir em muitos jantares românticos, toda aquela coisa, né? Muita dedicação, amor, e aí que, né... Te convenceu. Não, aí que eu fiquei grávida. Me convenceu lá, aí que ele me deu o golpe. Na verdade, ele disse que é mentira, mas ele vai ouvir. E Vai e ter é que isso concordar. mesmo. Então aí, porque daí tem que começar, né, pra dar tempo. Mas daí eu acho que agora, depois de uma, entendeu? Ele vai mudar de ideia da quantidade, você acha? Acho que vai mudar de ideia da quantidade. Acho que 4, free range, Não do vai outro rolar. lado do mundo, sem suporte de família, acho que não vai rolar, não. Inviável.
Isso é muito complicado. Eu imagino que tenha sido um pouco melhor pelo fato de ser Invercargill, né? Se você tivesse que fazer a mesma coisa em Queenston, isso é muito mais complicado, né? Acredito eu falo que por sim. suporte, né? Porque você não tem o suporte de família, mas pelo menos tem algum contato com amigos, né? Sim, e porque todo mundo foi embora em Queens, assim, a gente... Teria que começar meio que do zero ali, alguém. É muito difícil. E aqui a gente teve mais estabilidade. A comunidade aqui, não só de imigrantes, mas a comunidade de Invercargill como um todo, ela te abraça melhor, ela te recebe melhor. E a gente ficou muito surpreso, porque Southland tem assim quando a gente morava em Auckland, Christchurch, todo mundo dizia, né, que Southland, a galera é super conservativa. Tem essa fama, né? É super conservativo, preconceituoso, etc, né? E vou te dizer que quando eu cheguei, a gente tinha esse medo, né? E nos surpreendeu, assim. Nos surpreendeu bastante. Em Queenston, por exemplo, quando a gente chegou, eu procurava muito emprego, assim, de front of house, né? Que coisa que eu já fazia em Auckland, em Christchurch, né? E então tinha até uma experiência, assim, apesar de ser Working Holiday Visa, né? A cada 3 meses trocar. Mas eu tinha experiência boa, tipo, na Spark Arena, eu trabalhava nos shows, no bar, sabe? Lidando com um monte de gente, filas gigantes, a galera pedindo, bêbada, então, né? E aí, tipo, era interessante que eles me chamavam para entrevista, mas quando viu que eu era imigrante e que não era europeia, porque Queenston, na minha opinião, depois de 1 ano e meio morando lá, é assim. Eles contratam... Kiwi é quase impossível, então eu não vou entrar no jogo de que contratam britânico, né, para trabalhar de front of house. Aí, se eles não encontram britânico, encontram europeus. Aí, se não tem europeu, aí eles vão para outros lugares, né? Eu tive, pelo menos baseado na minha experiência, assim, sabe? E apesar de eu não ter cara de latino-americana, né? Mas o meu sotaque, de onde que você é, brasileira, não sei o que. Sério, eu senti assim, sabe? Será que eu tô louca? Não, você não estava, né? Aí eu não estava, daí eu descobri que eu não estava, que outras pessoas tinham passado por isso e tal. E aqui não, sabe? Tanto que eu consegui vaga de recepcionista no hotel, que na época, agora não, né? Agora tem o Langlands, mas era o hotel, um dos hotéis, né, mais famosinhos da cidade, assim. Então, e foi super tranquilo, nunca, assim, muito pelo contrário, eu era a única estrangeira imigrante do setor ali de administrativo front of house do hotel. E super me respeitava super bem. Era uma profissional que estava ali, né? Então, a gente ficou muito surpreso. Da mesma forma, o Guilherme no emprego dele também. E assim, de forma geral, no dia a dia, sabe? As pessoas na rua, assim, ou pelo menos da gente, achamos, assim, que nos surpreendeu. Esse lado conservativo existe, mas não sei, pelo menos na aparência, não sei, virando as costas, né? E você trabalhou no Kelvin e foi só lá que você trabalhou? Foi lá, desde que eu cheguei aí... aqui, fiquei só lá. Porque essa história de Working Holiday Visa e sponsor de curto, esses de lower, né, skills, chamaram que cansa ficar trocando, né? Nossa, deve ser horrível. Porque é o período que você tem para acostumar com o trabalho, né? Meio que Working 3 Holiday meses. Visa 3 meses, tu nem se acostuma, né? Pois é. Nem dá tempo, assim. Tu pega uns empregos bem diferentes. Tipo, eu trabalhei no Spark Arena com os shows. Eu trabalhei na Lime Scooter, sabe? Que tem em Christchurch. Sabe, quando tu vem em Auckland... Eu sei que tem Auckland, Wellington, Christchurch, que é aquelas scooters que você paga e você pode... Tipo as bike, que você anda pela cidade, tem as scooters. Line. E eu era mecânica. Sério? Isso que eu perguntar. Gente, que massa! Parte de aluguel, tá? Eu não sei nada de mecânica, tá, gente? Nem de elétrica. E não tenho nem talento. Mas o cara lá... te contrataram. Me contratou. Você quer? Eu quero. Me ensinou a trocar pneu, arrumar o display. Aí, uma maneira. Mas daí, quando eu aprendi tudo, porque eu tive que começar do zero, né? Tava na hora de sair. Tava na hora de ir embora. Então, assim, nem saberia mais trocar. Se me chamasse lá, tinha que começar tudo de novo. Mas foi muito divertido. Então, o Working Holiday te dá essas experiências muito loucas, porque tu vai procurar uns empregos assim, né? E a maioria dos meus colegas era tudo Working Holiday e tal. E eu era a única mulher mecânica. Os restos eram todos homens, assim. E aí que eu descobri que delicadeza é tudo, né? Ele pegar o martelo e querer destruir o negócio, né? Pra tirar... Não, tu tem que ir com... Aquela visão, tem um jeitinho, né? Tem um jeitinho. Não, o meu chefe tinha o maior orgulho de mim. Gente, eu não estragava as peças, porque eu não era grosseira, não estragava. Ele disse, tu não me dá prejuízo. Você não dava prejuízo.
Nossa, eu nunca imaginei que você tinha um histórico de mecânico no seu currículo. Mecânico de 3 scooter, a gente tem meses, que- né? é. Mecânico por 3 meses. Uma pessoa que não entende nada, de nada, assim, tipo, não é a minha praia realmente, mas eu fiz isso. Mas se precisa trocar um pneu agora na rua, você troca, tranquilo. Acho que não sei. Na teoria, sim, mas na prática nunca tive que fazer, só de scooter. E o que mais você teve de emprego, né, nesse período? A gente fez isso. Daí eu trabalhei também na Sky City Convention em Auckland. Foi onde eu conheci a Jacinda. Servi vinho para ela. Sério? Que chique. Ai, adorei poder tirar fotos, mas não, né? Eu tinha que fingir, né? Sou uma garçonete de nível, servindo a Jacinda, né? Infelizmente. Mas Então, aí... foi bem interessante esse da Sky City, porque eu era garçonete só, né? Nada demais. Mas ali tinha muitos eventos de convenção das empresas e coisas do governo. Então, eu ouvi muito speech da Jacinda, de outras pessoas do governo e tal. Era interessante, assim, porque na hora dos speeches a gente não podia servir nada. Então, eu ficava meio que prestando atenção realmente do que estava rolando, sabe? Nossa, que massa. Então, foi interessante, assim. E aí, a gente descobriu um negócio que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, que era Alternative Drop, que existe na Nova Zelândia. A gente pesquisou no Google, porque o Guilherme também trabalhava lá de vez em quando. A gente foi pesquisar no Google o que era, porque assim, a gente chegou lá e fomos fazer o tal do treinamento, né? Aí, tipo, tu conhece, assim, no Brasil tem a francesa, que a pessoa vai lá, serve o teu prato, tem buffet, e aqui existe o Alternative Drop. Então, é assim, ó, o garçom vai numa mão, vai um prato X, tipo frango, e na outra mão vai o prato de carne, né? E aí, você tem as mesas redondas, né? Daí tem o líder, né? E aí vai mais os garçons atrás. Então, a mesa tem 6 pessoas. Então, vão 6 garçons. Aí, a gente dá toda a volta na mesa e entrega os pratos juntos. Descem com os pratos juntos. Parece lindo, super elegante, né? Se funciona na prática, não. É uma loucura. Era assim, cada um Que de um desespero. jeito. Só de imaginar. Só que assim, Coordenação motora de fazer isso. Zero. até aí tudo bem, né? Um negócio diferente, né? Meio que a francesa, né? Só que, como eu te falei, tem um prato de frango e outro de carne. Mas quem tu disse que a pessoa escolheu o que ela vai comer? A pessoa não escolhe o que ela come. Tu desce com o prato, ela descobre na hora o que ela vai comer. Mas se você não come frango, ou se você não tá afim de comer frango, aí as pessoas pediam, né? Não, aí eu dizia, o que eu faço? Né? Perguntar pra minha team lead, minha supervisor, né? Eu trago de volta, a gente troca. Não, eles se trocam ali na mesa mesmo. Então você deixa os dois lá Então, sempre. assim, é pra ser um negócio chique, elegante, de entregar tudo junto, mas depois fica É uma assim, ó, bagunça. uma bagunça, a galera se trocando e não sei o quê. Aí tem, assim, alguns que têm algumas alergias, aquelas coisas de lactose, gluten free, que é pedido com antecedência, que daí, então, a gente já sabe que tá na mesa 5, na cadeira 4. Daí a gente já vai com esse. Mas resto vai comer o que chegar aí. É surprise! E é o negócio mais famoso na Austrália e na Nova Zelândia, nessas coisas de convenção, seminário. Gente. É o que mais faz. As pessoas acham tudo super normal. Só que daí eu acho muito engraçado que a pessoa é um negócio elegante, na frente todo mundo fica se trocando. É e elegante tal. só até chegar na mesa, né? Só até o prato encostar a mesa. Depois. Eu imagino que, assim, posso É estar bagunça. posso estar enganado, você pode me corrigir nisso, mas eu imagino que deve ser um desperdício absurdo, né, não? Sim, assim, eu não entendo. A gente não consegue entender. Até Não, e hoje. sabe o que eu E tô era muito pensando? engraçado. Eu, como milona como sou, né? Num lugar desse, tipo assim, é um privilégio você poder escolher o que você vai comer. Ou comer os dois, no caso. Tipo assim, você Dependendo. pode escolher. Você fala assim, nossa, hoje tem a convenção tal. Nossa, eu quero comer isso e tal. Vou pedir. Não. Aí eu vou na ficar lá convenção, esperando a geralmente- pessoa escolher pra mim. A pessoa da empresa já mostra o menu para as pessoas, os funcionários, convidados, enfim, já meio que pré-selecionam que vão dentro daquele leque de opções. É claro, realmente, às vezes só tem 2 opções, mas aí vai o prato, né, que você escolheu. Gente, eu nunca vi isso. Era muito engraçado, gente. Gente, E não aí, o fazia que ideia acontece? disso. É muita gente de Working Holiday Visa, estudante, porque Nova Zelândia não tem mão de obra. Então, assim, para esse tipo de trabalho, tipo, tem que ser garçom com experiência, na minha opinião, assim, para entregar com a elegância que eles querem, né? Então, assim, ó, era gente que não... Estudante, gente de 20 anos, 18 anos, 17 anos, tinha gente adolescente trabalhando. Então, assim, ó, e chegava lá, treinava 5 minutos no negócio para entregar junto, para entregar tudo junto. Era uma confusão. Aí, a hora era gente, assim, que na hora de entregar esbarrava no cliente, caía comida no prato todo. Eu.
Olha, eu nunca vi tanto desastre junto num negócio só. Eu não entendo por que não fazem um buffet ou simplesmente entregam um prato só. Porque, olha, acontecia de garçom cair porque não sabe carregar. Uhum. Não é treinamento, assim, de uma Não é hora. coisa simples, não, é? Né, que você vai, né? Então, não consegue carregar, o prato muito quente. Uhum. Ai, gente. Cai, tropeça. Era uma loucura. E a Jacinda lá, dando o speech dela. Isso tudo E os acontecendo. bastidores. Então, fiz isso também. Aí, depois a gente trabalhou nesse emprego. Nossa Senhora. A gente trabalhou em Christchurch, num negócio da Kmart, no depósito da Kmart. Uhum. Só botando os pallets, assim, as coisas para enviar para as lojas. Nossa Senhora, isso era maçante. Mas fiz isso também. Fiz negócio trabalhei numa fábrica de pizza que dobrava as caixinhas de pizza, montava as caixinhas de pizza. Aí trabalhei daí em Queenston, no hotel de recepcionista. Trabalhei no restaurante brasileiro que tem lá. Trabalhei também, quando abriram. Lá é o Fogo? O Fogo. Quando eu trabalhava de hostess lá. Aí depois trabalhei num restaurante italiano, na Giove, super recomendo, quem tá ouvindo. Vão lá na Giove, é uma cantina, fica no Remarkables Park. Ela é italiana, a Giovanna. Legítima, ela é muito engraçada, gente. Aquela assim, se ela for com a tua cara, pode ir embora, entendeu? Ela não faz questão. Ela não faz questão, ela não atende bem. Eu que tinha que atender bem as pessoas. Era muito engraçada, todo mundo italiano. Daí era uma coisa... Nossa, imagina. Eu entendo, né? Até entendia bem. Ela falava comigo, assim, fazer uma mistureba. Mas eu não falo. Acho que foi por isso que ela me contratou, porque pelo menos eu entendia, porque ela é super chata com isso. Uhum. E era uma gritaiada, uma confusão. Era muito divertido, mas a comida é muito boa, porque eles fazem tudo. Então, eles fazem a massa homemade, e nhoque homemade, fazem todos os molhos homemade, tudo legítimo. Tanto que ela ficava super de cara, porque a carbonara legítima não vai creamy, né? Uhum. É o ovo e o bacon, né? E ela servia assim inicialmente, né? Só que Nova Zelândia, né? Uhum. Tem que meter um creme de leite, né? Ela teve que adaptar para conseguir vender. Que sofrimento pra ela, Pra ela coitada. foi um sofrimento, porque é aquela mas senhora é. italiana clássica, Aham. assim, né? E os vinhos que ela serve é da família dela, que vem da Itália. Então, é bem legítimo. Se querem ter uma experiência legal, assim, italiano, é lá. Ela serve massa e pizza, até onde eu sei, né? Porque faz tempo. Nossa, é isso que falta aqui em Vercago, né? Um restaurante italiano. Eu ia comentar isso aí, mas eu ia comentar que talvez você tenha esclarecido uma dúvida nossa aqui, que a gente sempre ficou nessa de, por que não tem um restaurante italiano numa cidade do tamanho de Invercargill? Porque é o primeiro lugar do A gente tinha mundo. muitos clientes de Invercargill que iam lá. Clientes VIPs. Não, e a gente fica assim, porque é o primeiro lugar que a gente foi no mundo, que, velho, aqui não tem uma pizza decente, aqui não tem nada italiano, assim, não tem restaurante italiano. E é clássico, né? É clássico, velho. É tipo assim, uma coisa... Comida italiana, gente, era clássica, famosa no mundo inteiro, né? Mas E o que eu tô aqui- dizendo é que talvez você tenha esclarecido essa dúvida, porque pode ser essa questão da cultura kiwi, por exemplo, eles reclamarem que não tinha... Não é autêntico, é porque tem que adaptar. Tipo, as pizzas delas são bem italianas. Não é essa confusão que botam tudo que eles fazem. Ai, que delícia. Então, assim, tem muita gente que Saudade. não gosta, Saudade. que não gosta da pizza dela. Pois é. Porque vai lá e quer um barbecue sauce. Meu filho tá no restaurante italiano, tu não vai ter um barbecue sauce. Não. E ela não tá nem aí, entendeu? Ela não tá nem aí. Ali é restaurante italiano. É pequenininha, uma cantinazinha. E as lasanhas dela, que a gente fazia, são as mesmas. Ela vende pro Skyline. Então, quem vai comer lá no Skyline, no buffet, a lasanha é dela. E acho que tava aumentando coisas dela, porque é tudo homemade, é bem feitinho, sabe? É bem Ai, gostoso. que delícia. Então, galera, Nossa, Já vai adoro lá. marcando viagem pra A cá semana gente, que vem. pois é, eu ia falar Então isso, a gente vamos. ficou lá um mês, eu não ouvi falar sobre. Mas Não. existe um motivo pelo qual a gente não ouviu falar. A gente que tava economizando, sim. A gente Mas comia, não é muito caro, não. a gente tá comia vendo? Domino's, Na né? época. Mas sabe- Não é Domino's, realmente. sério. Mas sabe o que era o negócio? É porque, né, quando a gente chegou... Entendo. Não, assim, quando a gente chegou, a gente não tinha feito a comprovação financeira ainda. Sim. E o nosso dinheiro não estava contado, ele estava abaixo. A gente precisou de apoio. Te entendo bem. Entendeu? Ele estava bem abaixo. Ser imigrante É isso, É né? isso, Essa é a isso. vida. Então a gente falou, não Mas vamos depois gastar veio o com nada. retorno, né? Espero. Depois veio, esperamos. Mas entendo bem o que é isso. E quando a gente estava de Working Holiday, o nosso objetivo era desfrutar mais, viajar. Nossa, a gente contava centavo também, assim, do que a gente comia. A gente ia almoçar fora, era assim, o budget era $15 no máximo. No nosso caso era tipo isso Era também, por né? aí também. É. É.
A gente focou bem no Domino's no começo mesmo, assim. Com isso a gente comeu várias vezes no Domino's lá, porque era $6 a pizza. Sim, não. Ninguém bate o Domino's. Eu odeio a pizza do Domino's. Não, a gente também não... Assim, me convide já dá até pra gosto comer um pouco. Domino's. Não, Pizza Hut é melhor. Pizza Hut é melhor. É verdade, Pizza Hut é melhor. Mas assim, também, nenhuma das duas pizzas me agrada muito, mas, velho, é a opção que você tem em Era o que Invercargill. tinha. Não, em Invercargill também, é a opção que você tem. Isso é bem triste. E tanto que ela, né, tinha muitos clientes lá que iam toda semana e tal. Né, me lembro até hoje, assim. E várias vezes já questionaram, porque como ela faz, tem um maquinário, tudo, tipo, de vender congelado para outros restaurantes e tal, né? Mas não sei como é que ficou isso, porque na época eu me lembro, assim, deles comentarem, porque é surreal que não tem agora com o shopping. Eu disse, Jovem tá perdendo dinheiro. É que a Jovem, ai, vocês vão lá, vocês vão conhecer. É tipo o hobby dela, não é? Entendeu? Ela já tem muito. Então ela tá lá meio pra curtir, assim, né? Pra curtir a vida, tendo restaurantes, realizando sonho Ela não dela. depende disso pra sobreviver, não é a renda principal. Renda, não. Mas ela podia ganhar bastante dinheiro se ela quisesse, com certeza. Mas pode Desculpa, falar. pode ir. Não. Eu ia comentar, aí depois disso aí... Aí depois disso eu já vim pra Invercargill. Onde que entra o retiro yoga que você falou? Verdade. Isso foi quando a gente ficou 4 meses em Auckland. Uhum. E aí a gente, antes de começar na road trip, eu dei a louca, disse pro Guilherme, eu tô indo pro retiro de yoga. Se você quiser, você vem. Se você quiser, você fica em Auckland. Tá tudo bem. Era pertinho, era na Ilha Norte, tudo, né? É Kauai Purapura o nome. Porque eu sou dessa parada, ele não é, entendeu? E aí esse retiro, assim, você faz trabalho voluntariado, em troca você ganha acomodação, e a acomodação, tem bastante comida também que a gente ganha, enfim. E trabalha 3 horas por dia só. E todas as aulas de yoga que estão lá, você pode participar de graça também, né? E eu disse, eu vou lá, sabe? É um lugar bem simples, a acomodação. A gente dormia num trailer, tá? Era bem simples, assim, não é... E tem gente que tem as casas de pessoas que moram lá, então, que pagam, né? Pra ficar no retiro, enfim. E tem os dos voluntariados, né? Daí, onde tinha os trailers, a gente apelidou de favela. Botamos assim, aqui, que tinha mais brasileiro. E aí, ali era o nosso canto, né? E aí ele resolveu ir também, né? Ele disse, não vou ficar longe de você, capaz, você que deu. Olha, tanto não me incomoda, porque eu vou acordar às 6 da manhã, vou pra minha aula de yoga, né? Vou fazer um detox. Limpa. Não vou sair de lá, porque é meio que perto. Se tu quiser ter contato com o ambiente urbano, era bem pertinho, né? Eu vou ficar lá, né? Na minha bolha lá. E lá é muito legal, porque o território, a propriedade, assim, tem uma cachoeira que você pode ir fazer uma trilha, tem glowworms. Então, era muito legal. De noite a gente Rafael ia lá já querendo ir. fazer uma meditação junto com glowworms. É bem legal, assim, conheci uma galera super hippie, assim. Doida. Não sou eu não sou essa pessoa tão hippie, assim, tão bem longe. Mas conheci bastante gente bem, assim, que lavava o pé na pia, porque a cozinha era comunitária. Então, conhecia assim, uma galera assim lá. Que eu disse, não, gente, lá... também não exagera. Né? Não é assim, nesse nível. Tem limite. Tem limite. Daí é isso. Daí a minha vida se resumia em fazer isso. E cada dia era uma coisa diferente no trabalho voluntário. Às vezes ajudava no jardim, às vezes ajudava lavando a louça, às vezes ajudava nos eventos que estavam acontecendo. Variava, às vezes limpava salas de yoga. Variava bastante. A gente ficou um mês. Um mês. Enquanto isso, deu tempo pra gente ir planejando. E a gente fez amizades muito legais, que até hoje a gente mantém contato. Foi muito especial, assim, porque a maioria das pessoas não ficava só naquela bolha ali. Então, realmente, tipo, era uma bolha, né? A gente viveu aquele mundo, sabia o que estava acontecendo fora, né? Então, foi super bacana, assim. Quero fazer um dia desses, assim, de silêncio mesmo, né? Na Tailândia, a gente morou em Chiang Mai. Em Chiang Mai tem um que é muito conhecido, mas a gente não teve oportunidade de fazer, que também você fazer meditação com os monges, mas silêncio absoluto por dias. Esse não, depois a gente participou de um festival, que é o World Sacred, World Sacred Festival. Foi muito legal, o Gui foi voluntário, eu estava só participando. Então, de coisas assim, de yoga e coisas holísticas e tal, que eu gosto dessas paradas, assim. Foi bem interessante, assim, acho que para mim foi um dos auges, assim, da nossa experiência de Working Holiday Visa, assim, poder ficar lá e tal, conhecer pessoas bem diferentes da gente, de diferentes backgrounds e tal, e conseguir conversar de boa. E lá tinha uma piscina bem legal, super curtiu, era verão, então a gente super curtiu, passamos Natal e Ano Novo lá, daí foi bem legal, porque era nosso primeiro ano, né?
Então foi bem proveitoso. Eu não fui até o Guilherme se enfiou lá de fazer yoga, né? Mas ele se doía todo, era muito engraçado. Ele fazia piada de todas as posições. Porque tinha uma asiática e dizia, não, você respira. E ela numa posição, ele morrendo de dor, e como é que eu vou respirar e relaxar? Essa é yoga. Ele tem que evoluir para depois começar a relaxar. Aí, mas foi a única experiência dele, depois nunca mais fez. Ele disse, não é pra mim. Essas experiências que você mencionou de retiro de silêncio, aqui na Nova Zelândia tem também? Tem. Tem. Essa pessoa que eu conheci, muitos deles saíram de lá e foram fazer de silêncio, assim, de 10 dias. Caramba. Mas você sabe... E tem esses festivais, assim, holísticos, hippies, tem muitos na Nova Zelândia, gente. Muito. É e mais são bem Ilha Norte, famílias. né? Não, tem um que a gente foi, eu, ele e a Bia, fomos em Christchurch, perto de Christchurch. Foi bem legal, bem família, assim, que as pessoas vão com as crianças, com os bebês e tal. É bem legal, assim. E aí o que acontece? Traz muito a cultura maori nesse tipo de evento. Bem legal. O de Christchurch era bem forte, assim. Quem organizou foi a comunidade maori, inclusive. Então, tu chegava lá, tu tinha massagem maori para fazer. E tem aquilo que eles têm... Tinha algumas meditações que era para ver o teu animal que você tem por trás e tal, qual é o teu dragão, um monte de coisa assim, holístico e ligado também à tradição maori, assim, que era bem interessante. E a massagem maori é muito poderosa dessas mulheres, nossa... Gente... Eu nem sabia que tinha massagem maori. Eu não sabia também. Eles fazem com as pedras e eles têm um negócio assim, e as mulheres, elas têm o poder, aquelas que têm a tatuagem aqui, têm poder de cura, né? E elas que fazem. E elas, com as tuas costas, conseguem se conectar com as tuas vidas passadas e tal. Gente. É muito bonito, assim, acreditando ou não, é a cultura deles, sabe? E é muito bonito. Tem uma pessoa em Queenstown, não sei se ele continua lá, o Maori, que ele faz. Posso te mandar, a Bia fez. Nossa, foi muito... Pede pra ela, foi muito deep, né? Profundo, assim. Ela saiu de lá chorando, assim. Foi bem legal. Eu quero. Eu quero fazer também. Eu fiz nesse evento, mas eu quero fazer de novo também. Eu tive a oportunidade de conversar com o Mauri, que está fazendo uma aula comigo que é dos princípios de bem-estar. Eu faço mestrado em bem-estar. É mestrado em ciência aplicada à saúde, mas é voltado para o bem-estar e reabilitação. Ai, que legal. E aí essa menina que está fazendo comigo, teve um dia que nós fomos tomar café, ela e o professor, e a gente ficou conversando, batendo papo. E eu achei interessante a visão Maori de espiritualidade. Sim. Que é uma visão muito diferente do que a gente, quando eu digo a gente, eu digo pessoas, a visão religiosa de espiritualidade, que não é o caso deles. Da instituição religiosa. Isso, assim, né? instituições religiosas. Eu sou ateu, inclusive, então não tem nem nada... instituição envolvida, que nem o Guilherme. Mas assim, essa visão que nós ocidentais, principalmente, temos de espiritualidade é essa coisa religiosa. E para eles é muito mais uma conexão com a terra. Muito, né? muito. Num desses festivais que a gente foi, um dos workshops era só sobre meditação maori. E tem tudo a ver com a natureza, com a força da natureza, que eles acreditam que tem o poder de fazer a gente se limpar, se regenerar, sabe? É muito forte isso, um pouco que eu aprendi, né? Nessa experiência. E deixa eu só dar um intervalozinho, nós estamos com 33 minutos e eu vou passar a música que a Lu pediu pra gente e eu tenho aqui, talvez, a primeira vez... o prazer de uma pessoa pedir uma música que eu teria pedido também. Eu contei pro Rafael a música que você escolheu, ele ficou... ficou todo feliz. Música boa! Então eu vou passar para vocês Jorge Drexler, Movimento. Vocês ouviram o Movimento, Jorge Drexler? Você teve o prazer de ir ao show dele? Não, infelizmente não, mas eu adoro todas as músicas dele e eu acho que essa música... tem muito a ver com a nossa vida de imigrante, né? Que a gente tá sempre em movimento, né? E tem que se adaptar. Eu acho e a ideia sentimento de belong, assim, de pertencimento, né? E ideia de, assim, de não existe esse lugar é seu e ninguém mais pode vir, sabe? A ideia que de a gente é do mundo, né? Exatamente. Me toca bastante quando eu... No fim das contas, todo mundo é imigrante. E é verdade. Eu até arrepiei. Eu sou apaixonado por ele e eu não tive a oportunidade de ir ao show. E eu fiquei pensando que talvez você tivesse, porque você morou no Sul e é muito comum ele fazer show lá, né? Sim, muito, você é de lá, muito. Né? Mas infelizmente nunca fui. Ele é uruguaio, né? Ele é uruguaio. Uruguai. Amo Uruguai. Não fui ainda. Você já foi lá também? Porque como eu sou do Sul,
É vizinho, né, ali, tipo, né? É Páscoa, logo vamos ali. pra onde? Ah, É. vamos pra Ponta del Diablo, meu É. lugar favorito no Uruguai. Aham. Ia direto, pegava o carro e ia. 8 horas de viagem, mais ou menos, até Punta, né? Mais perto do que pra gente ir pra São Paulo. É, Então, se pra pensar, né? Em 8, 9 horas você tá ali, Né? a gente ia direto, feriado, verão, passar no novo, já fui muitas vezes. Então Ai, conta que pra gente uma delícia. história de viagem, aproveitando já que você é uma pessoa viajada. Ah, O que você tem pra contar pra gente? então, quando vocês me pediram, eu pensei, já que né, a gente tá na Nova Zelândia, eu vou falar de algo de uma viagem que me marcou bastante, assim. E a primeira viagem que a gente fez quando a gente chegou na Nova Zelândia, a gente foi fazer uma trilha. Eu e o Guilherme, a gente curtia bastante fazer trilha no Brasil, a gente foi pra Chapada dos Veadeiros, a gente fazia os canyons lá no sul, a gente, né, curtia, mas não era assim, a gente já era profissional, entendeu? Da coisa. E aí a gente foi morar numa casa com um casal de americanos em Auckland. E eles eram super, para vocês terem uma ideia, eles fizeram uma tour de bike, saindo dos Estados Unidos até a Colômbia. Durou 3 anos. Então eles são Caralho. super essa aventura, são pessoas sensacionais. E aí a gente foi morar com eles e aí eles, vocês querem fazer uma trip com a gente? Vamos! E a trip corajosos. era fazer uma trilha de 4 dias, 40 quilômetros. Né? Pra começar bem, né? Essa vida de free range da Nova Zelândia, né? Nós bora, vamos. Só que porque tem as Great Walks, né? Que são trilhas, né? Longas também de várias noites, né? Tem pelo menos no mínimo uma noite, que são registradas pelo governo e que tem as huts, né? Que é onde então você paga e tem uma infraestrutura aí para você dormir e tal. Essa Great Walk, ela é reconhecida pelo DOC, né? Pelo governo, mas ela não é uma Great Walk de hut. Então, você não tem onde dormir. Você tem que levar nas suas costas barraca, colchonete e dormir no meio do mato. Então, ela é roots. É conhecida como uma Great Walk Roots da galera, entendeu? Então, essa foi a nossa primeira viagem. Tipo, por que a gente Deixa eu só tem pegar que uma caneta aqui começar rapidinho, assim? peraí. Rafa, ai, já tô vendo já. Desculpa. Ai, a gente, por que nós vamos começar assim, né? Mas, enfim, começamos assim. E aí, era um feriado, era outubro, lembro até hoje, feriado do Dia do Trabalhador e tal, que a gente foi fazer com eles. Eles planejaram tudo, a gente só foi, né? Porque a gente estava ali, fazia 2 meses só, né? E eu acho que é bem legal contar que a gente começou pegando a trip, fomos de carro e tal, a polícia nos para, né? E aí, os americanos também, né? Tem uma mentalidade com um policial parecido com a nossa, né? A abordagem, né? É Mais repressiva, né? É, mais repressiva, né? E a gente, por que estão parando? Tava parando todo mundo, uma galera, e nós, que estranho, né? Aí abriram, a gente abriu a janelinha, daí o policial, oi, pessoal, tudo bem? Né? É feriado, vocês, né? A gente tá fazendo uma campanha para todo mundo dirigir seguro e tal, tá rolando um barbecue, vocês querem um salsichipão? E não. Não, gente, a polícia parou pra... 2 meses de Nova Zelândia, a minha primeira experiência com a polícia é essa, eu tô, Tô no céu. tô no céu, né? E esse casal de americanos, inclusive, eles são vegetarianos, por uma questão mesmo, assim, dessa loucura da industrialização, né? Por uma questão religiosa, espiritual, né? E então eles até começaram aos poucos comer um pouco de carne aqui, porque aqui você sabe de onde vem, né? Porque é essa visão deles. Eles pararam, vamos, comeram junto com a gente, eles fizeram questão de comer o tal do salsichão, o policial ficou conversando, ganhou um flyerzinho. E era isso, entendeu? Pararam A só pra abordagem dizer, era pra isso. fiquem seguros e confiem na gente, entendeu? E eu achei aquilo fantástico, marcou a nossa estreia na Nova Zelândia, sabe? E nós já começamos a viagem, né? Muito bem. E essa trilha que a gente fez, então, ela é no norte da Ilha Norte, em Northland, né? Bem lá onde fica o Camp Ranga, né? Então, a gente começou por Spirit Bay, que é uma praia que é conhecida, tem esse nome por causa que essa região de Northland, ela é muito importante para os maoris, né? Quando os maoris chegaram na Nova Zelândia, eles começaram a povoar mais a parte norte da Ilha Norte, né? Então, eles têm uma conexão muito forte espiritual com toda essa região e tal. E a maioria das terras devolvidas a eles, né? Dessa história do Aitan, não sei o que, ficam ali, inclusive, né? E aí, essa praia se chama Spirit Bay porque, para eles, quando a gente morre, o espírito, né, passa por essa praia para poder seguir o seu caminho. E a gente começou de noite na lua cheia, caminhar na beira da praia. Foi muito legal. Muito legal. E eu acho assim,
Eu não fiz outras Great Walks, não fiz, mas o que eu vejo de fotos, ouço falar, eu fiz a Belle Tasman também, mas a gente não fez ela por inteira. Assim, a Visu sempre lindo, maravilhoso, Nova Zelândia, obviamente, mas é aquela geografia, aquela lá, tu vai ver, tu vai fazer montanha, tu vai fazer montanha. Tu vai fazer praia, você vai fazer praia. E essa, o que eu acho sensacional, é que era tudo muito diferente. Gente, a gente começou fazendo praia, a gente começou a subir um penhasco, fomos para um alto de uma montanha, onde a gente tinha de fundo o marzão ali, sabe? E a gente se enfiou no meio de um matagal, de um bush, com umas árvores fechadonas, assim, entrando no meio. E aí, depois disso, a gente começou a descer, entrando num deserto, porque daí tu cruza, tu passa por Cape Reinga, né? A gente passou por Cape Reinga, teve essa parte turística daí, de ver pessoas e tal. Teve um dia que a gente parou no meio desse mato aí, e onde a gente dormiu tinha uns porcos selvagens, assim, soltos. Tipo, bem será de que boa. eu fico com medo de dormir nesse lugar? Numa das sessões a gente dormiu aí. Aí depois disso a gente começou a entrar, dobrando Cape Reinga, que tem a praia, aquela Night Miles, né? Que termina em Night Miles, né? Começa tipo um deserto de areia, né? Dunas, assim. Então, ela é muito diversificada. E depois disso, entra uma vegetação, assim, muito legal. Então, cada X quilômetros era diferente, sabe? Bacana, velho. Muito legal. O Rafael já tá doido pra ir. Vale a pena, vale a pena. E aí, tipo, aí outro dia a gente dormiu, tipo, no alto de uma dunas, assim, e vimos o pôr do sol e tal. E como ela não... A parte legal é que como ela não é, então, reconhecida, não tem essa estrutura de HUD, acredito que até hoje não, era só nós. A gente cruzou com muita pouca gente, sabe? Muita pouca gente. Então, foi muito assim, nossa, eu e o Guilherme, a gente ficou assim, meu Deus do céu. Essa foi quantos dias? Foram 3 noites. 3 noites. Afinal, porque, tipo, não é um circuito, né, que tu volta. Então, a gente teve que caminhar até de volta no carro depois. Essa foi a parte chata. Tá, entendi. Então, na verdade, são 3 noites, mas aí de volta. Porque daí a volta é mais curta, porque aconteceu. Daí a gente pega essa vegetação e tal, passa por uma fazenda, daí entra por uma área, assim, mais fazenda, um visu mais fazenda também. A gente cruza, aí a gente chegou na estrada. Daí, em vez de voltar pelo mesmo caminho, né? Daí a gente pediu carona. Pra conseguir chegar até o nosso carro que tava lá em Spirit Bay. Senão teria que caminhar tudo. Tudo de volta. Tudo de volta. E assim, a minha primeira experiência foi carregando coisa nas costas, né? Então, assim, foi lindo, mas várias vezes eu queria matar todo mundo e dizer que vocês me enfiaram fazer essa bosta. Não aguento mais. Foi resiliência, parece que não, mas isso daí é uma coisa de resiliência, assim, né? Muito doido. E desde então isso me admirou muito nos Kiwis, sabe? Essa conexão. Tem essa questão maori que, né, que tu pode ver, assim, né, na cultura deles. Mas mesmo os Kiwis não maoris, eles prezam muito por tempo. E tempo tá fora, né? Fora de casa. Fora de casa, outdoor. tá fazendo outdoor, alguma coisa. Então, é uma forma de se conectar com a natureza. E nós, brasileiros, a gente tem uma natureza exuberante, mas de forma geral isso não tá na nossa cultura, né? A gente acha que é tudo perrengue, né? De forma geral, generalizando, né? E eles não, né? Eles acham que é experiência, daí adquiriu resiliência, né? Tu se empoderou fazendo aquilo. E é verdade, eu me senti, tipo, eu superei, gente. Depois fiquei uma semana com dor no corpo todo, mas tudo bem. Né? E de carregar as coisas e tal, e de saber o que carregar, aprendi muita coisa. A gente, mongolão, comprou umas latas de comida. Não, é ovo e banana, né? Porque pesa pra caramba. Depois que tu tá caminhando, né? No segundo dia do meu, acho que nem deu no segundo dia. Acho que 8 horas de caminhada. Eu disse, gente... Por que eu trouxe tudo isso? Tudo é leve no começo, né? Daqui a pouco, né? Não, eu quero dormir. Pra que eu trouxe a barraca? Não precisava nem de barraca, dormo numa rata. Assim. Já tava com raiva de tudo. Eu tenho treinado pra fazer, porque isso aconselho, não faz ela louca. A gente fez a Gertrude Saddle agora em Milford Sound. Que show. E aí depois eu e a Carol fizemos o Lake Marion. Eu fiz o Lake Mary também. Lindo demais, né? Linda, fechadona, né? E mata o tempo todo, assim, floresta o tempo todo. Daí só lá no final, assim, que você chega. Eu adorei. E aí, sim, mas além disso, eu tenho treinado porque eu tô querendo fazer uma dessas, das que são reconhecidas, que é a Root Burn. Que é aqui em Só que assim, na verdade, meu plano, não sei se vai rolar até lá, na verdade, meu plano é mais pesado. Eu tô com um plano de fazer ela junto com a Caples e a Greenstone. Então, são 6 dias. Nossa, mas aí tem que ser atleta. Mas aí o que acontece? A Root Burn, se você for fazer só ela, você começa ela na região de Glenorchy, que fala? Nem sei.
Mas você começa ali naquela região e vai pra Milford Sound. E aí você precisa de um shuttle pra te transportar. Esse que é o problema, o carona. Ou carona, ou você faz rolo, né? Tipo assim, vai uma pessoa vindo por aqui e outra pessoa indo por lá. Mas dizem que é lindíssima. Mas que é subida. Né? Mas aí, assim, se você somar a Caples e a Greenstone, você faz um circuito. Então, você começa e volta pro mesmo lugar. Você não precisa fazer shuttle nem nada, e acaba que você faz outras 2 trilhas que também são muito bonitas, sabe? Só que é muito mais difícil porque é muito mais longo, e aí exige mais preparo em todos os sentidos, não só físico, né? Mas também essa questão de o que você vai carregar na mochila e tal. Você tem logística. E aí você vai ver, talvez, aí, não sei se você tá frequentando alguma academia, mas se você der um pulinho na Anytime, de vez em quando você vai ver um cara malhando com a mochila gigante nas costas, sou eu. Normal, aqui é normal, né? Mas acho que faz bem. Olha, essa experiência eu fiz essa, que foi bem longa, eu fiz a Tongariro também. Que foi tá na minha lista, Tongariro tá na minha lista. É linda demais, eu chorei. Beleza? Com a beleza. Eu botei uns fonezinhos de ouvido, né? Comecei a ouvir umas músicas psicodélicas, assim, com aquele visu. Daí eu viajei, eu fui lá, não sei aonde, né? Nessa trilha ali. É muito legal, aquela trilha é muito legal. Acho que foi essa. Eu fiz aquela de Wanaka, que sobe até o final, sabe? Quer dizer, eu não terminei. Essa eu vou falar a verdade. Não. Eu fiquei puta da cara. Porque assim, você vai... essa subida é umas 6 horas, 7 que dá no total? Acho que são 7, Mas na verdade, assim, tem aquela previsão e sempre bate fora da linha. Cada um. Depende de cada um. Tava um dia lindo, lindo. E assim, só que eu fiquei enjoada, sabe? E aí só fiquei focando no que tava cansativo, porque é o mesmo visu. E só muda quando você consegue ver só o bonitão, lindão, quando tá lá em cima, né? Eu desisti, eu disse, não quero. Eu desisti, voltei. O Guilherme foi. Acredite, eu fiz isso. Eu tava assim, eu não consigo, eu tava boring, eu não conseguia subir, eu disse, eu tô cansada, não aguento mais, é sempre a mesma paisagem. É muito chato. Eu acho que eu preciso de mais dinamismo, sabe, nas trilhas que eu faço. Nossa, então essa primeira aí que você fez foi tudo pra você mesmo, Sim, né? marcou. Foi marcante total. Foi marcante. A Tongariro também é super dinâmica, muito doido, muito diferente. E assim, às vezes tem umas que é de mato fechado, mas eu gosto de ver as plantas, eu paro de falo das plantas, olha aquela planta, assim, E aquilo ali era gramadão, né? Subindo montanha acima, e aí, tipo, eu subi mais do que a metade, eu acho. E é só o lake, né? Mas esse lake que eu tava vendo até onde eu vi ali sentada, entendeu? Mas realmente, eu acho que eu tenho que fazer isso. Né? Porque e até o final. De honra e até o final. Porque o visu, vocês chegaram a fazer essa? Não sei nada, não. Tá na lista, mas... dizem que porque daí tu vê 360, né? Lá de cima, assim. Nossa, deve ser muito lindo, mas esse não é pra mim. Eu preciso de mais dinamismo, assim, de ver umas coisas diferentes e tal. E agora você tem que treinar, carregar a mochila e carregar a Jojo. Então, isso tá de stand-by, né? Porque atualmente eu não tô conseguindo dar conta de tudo. Da Jojo, do trabalho, da casa e dos meus hobbies. Não tá rolando. Mas sabe que é interessante que nas trilhas, a gente vê, assim, óbvio que são trilhas pequenas. Fazer uma trilha longa dessa, fazer uma Great Walk com criança é outra história. Sim. Mas, por exemplo, Lake Marion, eu vi muita criança. Lake Marion, porque eu acho puxadinha até. Ela é puxada. Mas aí o que a gente via? Crianças normalmente acima de 7 anos, era bem comum você ver. E assim, num ritmo bem tranquilo, sem grandes problemas. Mas eu vi um cara... uma família, na verdade, porque eu tô falando do cara, porque ele tava carregando a menorzinha. Aí, tipo, era uma menininha, isso, tipo, como se fosse a menina fosse a mochila. Carregando ela nas costas. Nossa, gente, eu admiro, viu, esse tipo de... não sei se eu vou chegar desse nível, assim. E aí, assim, devia ter, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, eu julgaria pela... porque quando eu tava grávida, eu comecei a fazer yoga com outras grávidas, né, num grupo só de grávidas. E aí eu conheci várias kiwis, assim. Acho que só eu era de gringa, assim, de repente. E elas são desse rolê, gente. Eu fiz amizade com algumas delas, né? E elas me convidam, vamos correr com os carrinhos? Eu juro que eu achava que eu ia ser essa pessoa. Eu tava muito botando fé que eu ia ser essa pessoa. Não, o meio faz a gente, né? Né? Então eu vou ser essa pessoa. Vamos fazer uma maratona em um carrinho. Então, e tem sábado de manhã, agora no horário de inverno é às 9h. Encontro da galera, pai, não só crianças e bebê, mas com criança e tal, pra ir correr. E elas me cobram. Cobra você aí? Eu não fui nenhuma vez. A Jana já tem 1 ano. Gente, se eu posso, eu fico dormindo. Quando ela era bebê, gente, pior que eu desperdicei. Agora é aquela coisa de mãe de primeira viagem, né? Agora eu sei que muitas coisas seriam bem mais fáceis com ela bem bebezinha, que eu poderia ter feito, sabe?
Mas acabei não fazendo. Mas faz parte. Mas conta pra gente, então, dessa experiência doida que eu imagino que seja ser mãe no exterior, Sim. sozinha, né? Sem família, sem rede de apoio. Intenso. Conta pra gente. Então, daí o Guilherme deu o golpe da barriga, né? Que eu parei naquela história, né? Deu esse bom, estou grávida, né? E aí, no início, eu fiquei muito assustada, assim. Porque, bem isso, por tudo que você falou. E eu nunca fui essa mulher da maternidade. Ai, quero ser mãe, uau, não. Tinha o sonho de ser mãe, não. Era bem ET, não sabia nada de nada, sabe? As pessoas, tem mulheres que já sabem, né? De coisas da maternidade operacionais que acontecem, né? Sonecas do bebê, quanto o bebê dorme, não dorme. Eu não sabia nada de nada. De parto, não sabia nada. Cesárea, parto, que acontece. Fui descobrindo nesse trilhar de 9 meses aí, né? Então, no início, fiquei muito assustada, porque culturalmente falando, né? Nós somos bem diferentes, né? E aqui a gente não vai no médico, não vai no obstetra, né? A gente vai no midwife. Daí, quando eu contei isso pra minha irmã, aí já ficaram todos, ai meu Deus, é uma parteira, e quem é que vai te acompanhar, e que não sei o quê. Aí eu já fiquei assustada. E as primeiras 12 semanas eu passava muito mal. E aí eu fiquei, assim, me deu medo, sabe? Mas daí eu achei, e outra coisa, em Invercargill, comecei a investigar, gente, eu preciso encontrar pessoas que estão grávidas, porque eu não tinha contato com ninguém, né? Aí, graças a Deus, eu encontrei esse grupo de yoga de grávidas, assim, e foi muito legal, assim, sou muito grata a Zoe, a prof, até hoje, assim. E aí, depois, ela tem aula de yoga com os bebês, eu ia com a Joana, quando eu estava na licença maternidade, muito legal também. Ah, que legal que deve ser. E é um compartilhar bem interessante. E foi aí que eu entendi, gente, eu vivo na Nova Zelândia, não adianta eu ficar lendo, ouvindo as coisas do Brasil. Não adianta, eu vou só pirar. Aqui estou, aqui ficarei. As fronteiras estão fechadas, não sabia se a minha mãe ia poder vir ou não. E eu vou entender como é que funcionam as coisas por aqui, sabe? E daí, quando eu tomei essa decisão, nossa, as coisas começaram a fluir muito, assim, sabe? Muito. E aí, então, a primeira coisa que eu fiz foi ligar, né, para um medical center para saber o que eu faço, né? Tipo, para onde eu vou, estou grávida. Daí a moça da recepção me diz, tem um site que se chama Find Your Midwife. Você vai ali, é um site que lembra, tipo, um Orkut, assim, né? Não dá pra dizer que é Facebook, porque não é moderno o negócio. Que tem os perfis das midwives. Tu bota ali a tua região e tal, quantas semanas que você acha que você tem, né? O teu due date, né? Que você acha que você vai parir e tal. E aí mostra uma listinha das midwives que estão disponíveis ali. Aí tem informações básicas delas, tipo tem assim, telefone, contato e tem um resuminho, assim. Tem legal. umas que botam bem, assim, padrãozinho, mas tem outras que contam algumas coisas, sabe? E aí eu escolhi uma, sabe? Essa que eu escolhi, eu acabei trocando, porque ela era australiana, daí ela acabou voltando pra Austrália. Aí eu fiquei com a Jane, que é de Winton, e na verdade foi maravilhoso. O destino me ajudou, porque eu gostei muito mais da Jane do que a que eu tava antes. E aí e ela que cuida de você nesses 9 meses, te ajuda no parto e te acompanha depois, 6 meses depois. Ela visita, 6 meses não, desculpa, 6 semanas depois que o seu bebê nasce, ela visita você na sua casa. E você vai construindo uma relação. Eu não sei realmente como é no Brasil, eu sei por depoimento das minhas amigas, né, dos meus familiares e tal, né, mas eu, Luciana, não, né. Mas no Brasil você vai numa obstetra, né, e também são coisas muito parecidas, né, uma vez por mês inicialmente, depois quinzenalmente, depois uma vez por semana. E quando chega uma vez por semana, a minha midwife ia na minha casa. Tipo, eu não precisava ir até ela, assim, na finaleira. Então, tinha, assim, uma abordagem mais intimista, me parece, sabe? E aqui, então, o normal é fazer parto normal. E, se necessário, você vai por uma cesárea, né? E no Brasil, acho que culturalmente falando, de forma geral, eu sei que no SUS a prioridade é parto normal, mas quem tem plano de saúde, a tendência é você fazer cesárea, né? Na verdade, é assim, se der tudo certo, você faz parto normal, né? Muitas das minhas amigas ouviram isso, né? Se der tudo certo, você faz parto normal, né? Mas vamos já deixar a cesárea marcada. Sim. E aqui, não, você vai fazer parto normal, porque o seu corpo vai ficar pronto para isso, a gente vai te preparar para isso. E se precisar, né, você vai fazer uma cesárea, né? Se antecipadamente a gente achar necessário, ou se lá na hora for uma de emergência, você vai fazer. E esse era assim, então tem muita gente que tem medo aqui, né? Porque a gente tem essa cultura muito da cesárea e muito assim, do poder do médico tá ali, né?
E Uma situação hierárquica. Você tem da autoridade do médico, e que o médico é responsável pelo seu parto. E eu descobri nesse meu caminhar, que para mim fez sentido, né? Eu sou responsável pelo meu parto. Isso que ela foi me ensinando. Ela tá ali para me auxiliar, mas eu é que vou fazer esse parto. Então, essa questão cultural, a gente tem uma barreira muito grande, é isso. Então, a gente tem muito medo. Eu tinha esse medo também, né? Mas aí eu fui construindo, fui me empoderando, sabe? De que não. E isso de eu ir participar do yoga, tem outras, a gente tinha meia hora, que era só compartilhar, e depois a gente fazia as coisas lá, a aula de yoga. Então, era muito interessante que eu ouvia da perspectiva dela, e como era normal, e porque assim, e é interessante isso, né, porque daí no Brasil tu vai fazer cesárea, vai fazer no hospital e tal, né, e se for fazer parto normal, vai fazer no hospital também. E no parto normal tradicional, eu entendo dessa forma, que o tradicional no Brasil é você na maca, né, com as pernas assim, porque a autoridade é o médico, não é você, né. Tanto que existe o termo no Brasil do parto humanizado, onde o quê? Você passa o poder para a mulher novamente, volta-se, né? Que na verdade sempre foi, né? Que é chamado de parto humanizado no Brasil, que é onde a mulher assume o poder do seu parto e ela escolhe como quer parir. E aqui o parto normal é o parto humanizado no Brasil, na verdade. Mas é normal, porque é o normal, não existe esse termo humanizado, não existe. E aqui é engraçado que daí assim, então como você vai... Daí o assunto, né, tem um encontro que é só de planejamento do parto, onde você fala sobre todas as intervenções que você pode ter e conversa sobre os locais que você pode parir, né? Então você pode parir no hospital. E aqui o Hospital de Invercargill, eu fui conhecer antes, foi muito legal assim dela, porque ela sabia que eu era imigrante, eu não sei se ela é assim com todo mundo, mas eu acho que o fato de ser imigrante ela me deu essa atenção. Eu conheci o hospital antes, para ver como é que eu me sentia. E conheci, isso a midwife te levou. E conheci a casa de maternidade também, porque eu tinha 3 opções, a casa de maternidade, o hospital ou a minha casa. Lu, desculpa, deixa eu só te interromper rapidinho, porque a gente tem a limitação do tempo da rádio, a gente bateu esse limite. Aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar agora. Quem está nos acompanhando aí pelo podcast, quem está acompanhando pela rádio, esse assunto vai continuar no YouTube, vai ser só um corte rapidinho, só porque a gente precisa fazer essa limitação. Então vai lá no nosso YouTube, Nossa Vida pelo Mundo, e a gente vai continuar esse papo, vocês vão poder escutar essa história, beleza? Então um abraço para todo mundo que está ouvindo pela rádio podcast, e não esquece de ir lá no YouTube agora, Nossa Vida pelo Mundo, para a gente continuar essa história. Tchau, gente. Tchau. E seguimos agora exclusivamente pelo YouTube. A gente estava num assunto, você estava mencionando que você foi conhecer o hospital aqui. Isso. Daí, quando um dos encontros, como eu falei, a gente fala sobre a preparação do parto e entra várias coisas. Uma das coisas é onde a gente pode, né? Que tem essas 3 opções, né? Com a prioridade ao parto normal. Aí, então, eu fui conhecer o Hospital de Invercargill. Eu achei fantástico. Né, eu não conheço as alas de maternidade, assim, né, do Brasil, mas eu sei que as estruturas são boas, principalmente quem tem acesso ao plano de saúde, acredito, né. Mas eu achei muito legal, porque, assim, tem o quarto privativo para você parir com banheira, todas têm banheira, ou hot pool. E aí depois tem o quarto, depois que você pariu, o quarto que você vai, né, que fica 24 horas lá, né. E aí tem uma cozinha compartilhada. Que daí as mães podem ali, né, ficar ali, né, se conhecerem e tal. Achei muito legal, assim, isso. E eu gostei bastante. Inclusive, a minha midwife na época falou que tem gente que sai de Dunedin para vir para Invercargill, que é referência, que o hospital aqui é muito bom mesmo disso. E olha, outras mães brasileiras e as minhas amigas conhecidas do yoga também adoram o hospital e tal. Mais interessante, a maioria das minhas amigas kiwis pariram em casa. Elas são desse rolê, que pra gente é muito... É uma questão cultural, você acha? Eu acho que sim, sabe? Elas não têm esse medo, essa coisa que a gente tem de forma geral, né? A maioria não quer saber o gênero da criança, o sexo, o gênero da criança não quer. Eu descobri que, tipo, nome também, eles demoram pra eles falam, não, a gente espera que normalmente a criança nascer, a gente olha pra ela e vê que nome que a gente vai dar. Isso é criança. bem comum. Assim, pelo menos desse grupinho, assim, que eu conheci, bem assim mesmo. E acho que tá na moda os nomes bem exóticos, assim, né? Tipo, as últimas, agora tá no aniversário ontem de um filho de uma delas, né? É Barnaby,
Aí outra botou o nome de Nile, do Rio Nilo, sabe? Gente, eles gostam dos nomes assim, entendeu? Tem uma... Acho que tá na moda os nomes, ó. Acho que eles estão River, vivendo. Sky. Eles estão vivendo a fase Novos Baianos aqui, né? Que também teve... A Baby teve filho e ficou 3 anos sem dar nome pro filho, não foi? É que a gente falou aqui, né? Tem uma moça que trabalha comigo que pariu recentemente, acho que tem 2 semanas, o neném dela chama Jace. Jace. Eu amei esse nome. Jace, bonito. Achei bonito, Jace. Mas eles acho que tá na moda botar nome diferente, gente. Porque essas aí que eu conheci, gente, mas que como gostam. E a maioria pariu em casa, né? E aí depois tem o centro de maternidade, fica em Winton. Não são todas as midwives que estão registradas no centro de maternidade. E na Nova Zelândia isso é bem comum, né? Ter casas de maternidade espalhadas, né? E eu fui lá conhecer também, ó, muitos dos meus atendimentos foram lá também. E eu optei pelo hospital. Por quê? Primeiro porque, assim, em casa, eu era meu primeiro filho, meu ET, não sei lá, né? Porque, assim, precisar fazer uma cesárea de emergência, é rapidinho, né? Se precisar, tipo, por exemplo, em Queens, a galera vem de helicóptero pra cá, né? Então, assim, eles chamam a ambulância rapidinho, eu não tinha medo disso, sabe? Mas a sujeira, eu fiquei pensando. E eu pensei se eu quiser intervenções, porque em casa você não tem intervenção. Você vai ter a banheira, você tem um negócio chamado TENS Machine, que depois eu posso falar o que é. E você tem o gas, né? Você não tem intervenção de levar injeção para dor ou aquela epidural. E eu não sabia o que eu ia querer, né? Não sei. Eles levam essas coisas para sua casa? A banheira você tem que alugar. Aí tem a Kate, quem quiser. Kate, ela aluga banheiro. Sei de tudo. Quem tá grávida, fala comigo, porque sem descontado. Você tem que alugar. E aí depois eu vou contar o que aconteceu, porque eu tava com Covid quando eu pari. Então, eu quase pari em casa. Mas isso é outra história. Aí, eu vou chegar lá. Meu Deus. E aí, tu não tem intervenção. Eu não sei se é aguentador, como é que ia ser esse negócio, né? Eu não sei, né? Eu disse, não, então em casa não sei. Aí a casa de maternidade era um Winton, né? Aí, tipo, uma meia hora dirigindo, né? Eu disse, não sei também, longe. E lá também. Lá é uma casa, né? Então, assim, se precisar fazer cesárea, tem que ir até o hospital. Daí eu achei 30, por mais que seja ambulância que vai ir mais rápido, eu fiquei meio assim, se eu precisar. E também tem limite de intervenções. Tipo, essa epidural, por exemplo, não é porque é um médico que tem que fazer. Agora, eu acho que outras intervenções, de repente, a midwife ela lá poderia fazer, já teria mais estrutura, né? Mas igual, também tem limitações. Mas o principal que me fez não querer fazer a casa de maternidade foi a distância do hospital, caso eu precisasse, e o fato de que a banheira era separada do quarto. E tem outras pessoas parindo lá, né? E tem quartos de pessoas que já pariram, que estão lá com seus bebês. Aí eu pensava, eu lá, saído, pelador. Não sei, eu fiquei pensando, se eu vou estar pelado, vestido, não sabia, né? Como eu ia me sentir. Daí eu quero ir pra banheiro, vou pro banheiro. Aí vou na banheira, aí vou sair. Eu fiquei pensando na logística. Disse, meio falta de privacidade também, né? Aí eu disse que não. Vou pro hospital, porque aí é tudo junto no quarto e tal. E aí eu escolhi. Aí teve uma outra reunião que foi muito boa, que eu achei muito legal, que assim, conversando com minhas amigas. Eu também, abrindo parênteses, né? Eu li um livro que me indicaram, que se chama Partativo, que foi, assim, que abriu minha mente, quebrou várias crenças e mitos da minha vida. Assim, é uma americana que escreve, então a abordagem lá também é muito parecida do Brasil. Então, ela quebra muitas crenças, assim, sobre o parto normal, sabe? Muito interessante. E sobre as intervenções, né? Porque tem uma abordagem que fala que intervenção tudo é ruim. E tem a abordagem que tu precisa de todas as intervenções, né? Porque é a autoridade do médico, então é ele que sabe. E eu acho que é nem o céu, nem a terra, né? E a midwife me ajudou muito nisso, porque eu li esse livro e eu enchi ela de perguntas, né? E ela é muito pacienciosa, assim, no encontro que a gente fez. Porque aqui é muito legal, porque no planejamento do parto, a gente tem um livrinho, né? E no caso, a minha, essa segunda era mais moderna, era no app. Mas a minha primeira era no livrinho. Depende de quem você pegar, tem isso. A minha a Jane é mais moderna. Aí tu bota tudo que tu quer. Tipo assim, quero luz acesa, apagada, quero difusor, quero playlist. Eu fiz uma playlist de música pra mim. Quantas pessoas você quer, é liberado. Se quiser botar uma banda de pagode ali dentro, tu escolhe, é teu momento. Não é o momento do médico dela, é teu, tu escolhe.
E ela esclarece todas as intervenções. Então, aí eu fui descobrindo que, assim, existem as intervenções porque, sim, em tais circunstâncias X e Y, ela se faz necessário. O problema da intervenção é quando acontece sem necessidade. Aí que se torna uma violência, né? Ou sem a minha autorização. Então, nessa preparação, ela também dizia, o que você pensa sobre isso, daquilo? Porque quando você tá lá parindo, tu vai pro mundo da partolândia e assim, gente... Tu não sabe mais quem você é, né? E aí, tu não consegue, às vezes, tomar decisão. Então, o teu parceiro, a tua midwife, tem que estar ciente das suas escolhas, assim. Eles vão te pedir, se você quer realmente, vão pedir a tua escolha, mas eles já têm que saber, às vezes, a Luciana tá delirando, ela não quer pedir isso, porque agora ela tá assustada, ou ela tá, né... sei lá o que tá naquele momento ali, né? Vamos esperar um pouco, vamos ver se ela se acalma e vamos perguntar de novo se é realmente isso que ela quer, sabe? Então, eles tem muito esse respeito ela teve comigo e eu acredito que seja assim, né? Tem profissionais, são diferentes, né? A abordagem de cada um, mas acredito que a questão cultural acredito que seja parecida. Então, foi muito legal, então ela me explicou em detalhes tudo, né? E ela me ajudou muito nisso, sentir que não é nem o céu nem a terra, que tem coisas que acontecem. Tipo, uma coisa que é muito falada, né, nesse mundo, aquele corte que faz a gente no períneo, né? Que é super agressivo e tal, não sei o quê, porque daí não tem paciência de esperar dilatar, já vão cortando, já vão te abrindo, e que nem avisam que estão te cortando, né? Tem essas histórias malucas, né? Que é horrível. Automático. Que é horrível, que é uma violência. Que é uma violência, né? E aí foi uma das questões. Eu disse, Deus me livre, morro de medo de me cortarem, né? Ela, não, assim, ninguém vai te cortar. A questão ela me explicou. Aqui, em que momento que nós vamos te informar que isso pode acontecer? Se você começar a empurrar o bebê na hora errada, que tem todo o parir, existe uma metodologia, gente. É um negócio assim, né? Você mesmo começar a se rasgar, botando força na hora errada, você vai começar a se cortar. Se chegar a um ponto que se você cortou demais, a gente vai ter que fazer um corte no horizontal, não é nem no vertical para abrir mais, é no horizontal para não te rasgar por completo, para você não ter laceração. De nível, sei lá das quantas. Neste momento, é necessário fazer isso, para te proteger, para não chegar no teu ânus do negócio, né? Deu, tá, então, veja. E isso também isso mostra o quanto a gente tem ignorância, né? Sobre o assunto, de forma geral, né? A gente vê as informações aqui e ali, daí a gente vê aqueles documentários no Netflix que fala da violência obstétrica, que a verdade acontece, mas daí a gente já fica com medo. E aí a gente ouve o outro lado, que, meu Deus, se tu não usar um médico, você vai morrer no parto, né? Aquelas histórias também. São extremos sempre, né? Eu achei legal aqui que eu aprendi que, gente, nem o céu ou a terra que existe, né? Um meio termo, assim. Tanto do epidural, tem muita gente contra, né? Epidural, por favor, também ela disse, não, né? Você pode escolher, tem gente que escolhe, não aguenta a dor e quer por causa da dor. Tem as vantagens, e ela me explicava sempre e a gente foi indo. E encontramos um meio termo disso, né? Eu estava me sentindo muito segura. E, além disso, eu fui procurando outras coisas, né? Porque daí eu disse, gente, eu vou ter que parir. Aqui é assim. É a minha responsabilidade parir. Eu tenho que me preparar, né? Então, assim, esse livro é muito bom, porque ele descreve, assim, todos os estágios do parto, assim. Então, pra mim, eu sou uma pessoa que eu gosto de saber o que vai acontecer. Né? Foi muito bom. Gosto de surpresinhas. Por mais que é teu parto, nunca sabe, né? Mas, assim, de tu entender como funciona. E eu também daí fiz um curso de Hypnobirth com essa Kate. E foi muito bom pro Guilherme, porque ele fez junto. Porque pro homem demora muito pra cair a ficha, né? Pelo menos assim, o que eu ouço falar e da experiência com o Guilherme, assim, tu tá ali quase parindo, o pessoal, tá tudo bem. Gente, tá vindo um filho, criatura. Alô, nossa vida vai mudar. E não, ele tava assim, no mundo paralelo. E ela colocou ele mais, assim, pro chão, porque daí o quê? Ela fez a importância do parceiro no parto também. De ele assumir a responsabilidade junto comigo. E a gente construiu uma química muito linda, eu e ele, sabe? Ela nos deu técnicas de respiração, nos deu treinamento muito legal, que era com gelo. Então, eu aguentar o gelo por 2 minutos respirando, que era o momento controlar da contração. A respiração com gelo. Como fosse para simular a contração. São coisas diferentes, mas, né? Sensações ruins diferentes, né? Mas... E, nossa, ela é muito legal, vale muito a pena também ela, assim, ela vai na tua casa. E ela deu várias técnicas de o Guilherme me fazer massagem em mim, pra me ajudar e tal. Isso tudo que eu fiz seria um parto humanizado no Brasil, pelo que eu entendi, entendeu? E aqui é, tipo, normal, todo mundo faz essas coisas.
Eu acho, né? Pelo menos a minha bolha que eu conheci também, né? Vai saber. E então foi muito bom, porque no dia do parto, o Guilherme ficou comigo o tempo todo. A midwife foi dormir. Tava assim, o Guilherme tava lá comigo na banheira, ele disse, vou fazer xixi e já volto. Deu, cadê a Jane? Tá ali dormindo. Assim, a gente sabe ela. E em tempo ela ia lá ver o coração, todo aquele esquema, né? Mas realmente ela deixou a gente ali e a gente se conectou muito, assim. Foi um momento muito emocionante para nós dois, assim. Foi muito legal, sabe? Então, eu acho que eu me sinto muito orgulhosa que eu me permiti, sabe, fazer essa entrega, assim. E aí, o que aconteceu? Então, o que eu ia falar? Então, eu tava ali, né, grávida e tal. Aí, chegou o tal do Omicron, né? E aí, eu trabalhava na recepção. Daí eu disse, gente, a minha ideia era, eu tava super bem. Eu disse, vou ficar ali até parir, parto normal, né? Eu ligo pro meu emprego e digo, gente, tô indo parir, não vou voltar mais, né? Só que daí chegou esse Omicron e disse, gente, eu não quero pegar Covid, não, né? Vou ficar aqui, assim, na recepção, porque vem muita gente de Auckland, porque é muito corporativo, né? Daquelas obras que estão e estavam acontecendo. Eu disse, vai que dá o azarão, né? Que era justamente o lugar onde tinha alguma movimentação de pessoas, né? Assim, né? Pela fronteira. Exato. E aí eu disse, não, então eu vou sair antes pra não dar problema, né? Eu não me lembro agora quantas semanas antes. E tem isso, eu estava escrevendo meu mestrado nesse meio tempo também. Nossa. Eu apliquei meu mestrado, a tese, né? Terminei a tese 2 semanas antes de parir. Mas foi super tranquilo, assim. Eu consegui administrar bem, porque eu trabalhava em torno de 30 horas. Não fiz mais do que isso. Exatamente para eu curtir tudo. Curtir o meu mestrado, curtir minha gravidez, o meu emprego, não enlouquecer. Porque no Brasil a gente tem essa coisa, né? Aí tu trabalha 500 mil horas no Brasil, aí você ia virar madrugada fazendo mestrado, e aí não sei o que, eu disse, não. Eu saí do Brasil. Pra não ter que passar por isso. É diferente, eu não preciso. O meu emprego não eles sabem, eles não exigem que eu faça isso, eles têm outra visão, né? Inclusive, às vezes, eles até achavam que eu trabalhava assim, tu não quer diminuir tuas horas, não? Eu tô bem. Não precisa de dinheiro, moço. Nós exageramos. Tem esse detalhe. Então, essa metade. O IRD tem que, né, proporcional, né? Eu preciso ter umas horinhas boas aí, né? E aí, eu saí antes e tal. E aí, o que aconteceu é que o Guilherme resolveu levar o Covid pra minha casa, né? Meu Deus. Te contar, né? Homem é foda, né? Aí, ele pegou Covid. A gente dormiu em quartos separados, mas não adiantou. Eu peguei Covid também. Só que acontecia, como estava em fase de Covid, como eu falei, a gente pode levar até a banda de pagode, mas devido ao Covid, não podia levar ninguém, né? Se acontecesse de eu não ter Covid, e o Guilherme ter Covid e eu entrar em um processo de parto, ele não ia poder estar lá. E eu disse, não, isso não existe. Não existe, eu vou parir em casa, então, né? Então, aí, como eu que deixei tudo preparado, assim, pra eu parir em casa, porque... Como passar por isso sem ele, né? Como é que eu ia passar isso sem ele e tal, né? Daí, no fim, eu peguei Covid também. E aí, a minha bolsa estourou quando eu tava... era aquela época, acho que era 10 dias de isolamento ainda. Não sei se era somente 7, não me lembro mais. Mas eu tava, assim, nos últimos dias. E aí, trataram a gente como Covid positivo. Isso foi a parte ruim, então, porque eu entrei em quartos, né? Com aquela ventilação bem barulhenta e tal. E que as pessoas iam me ver pareciam uns astronautas, né? Então, todos equipados. Isso foi um pouco inconveniente, assim. E a parte ruim que depois, quando ela nasceu, imagina, durou 23 horas o meu parto, eu tava bem cansada. E aí aquele barulho no quarto, sabe? E a Joana chorando, né? E se cagou, nem sabia que nas primeiras 24 horas o bebê fazia cocô um monte. Eu disse, gente, tá fazendo cocô o quê? Ninguém me avisou disso. Gente, mal mamou. Não tava no livro. Mal mamou. Não tava no livro. Eu disse, viu como eu gosto de saber o que vai acontecer? Gente, ela fazia cocô é esse? De fralda aqui, viu? Daí depois me contar que era normal. E aprender a dar de mamar e tal. Então, foi um pouco ruim, assim. E ele não podia sair. E ninguém podia me visitar. Tipo, a Bia, que é a Dinda dela, né? Não podia ir lá, sabe? Por causa desse lance do Covid, assim. Aí, eu fui transferida. Então, isso já estava acertado, né? Porque depois aqui, você pode ir para casa de maternidade ou você pode escolher ficar também X noites no hospital, que eles te dão suporte, te ensinam a dar de mamar e tal, para fazer a primeira adaptação de você ir para casa, para você ir mais para casa segura. Daí eu escolhi a maternidade, foi o que a minha midwife me recomendou, porque lá é uma casa.
E lá tem outras pessoas que pariam, são 3 quartos para quem pariu, né? E aí eu peguei um quarto com banheiro privativo porque eu tava com Covid, né? Porque eu não podia. E, infelizmente, eu não pude interagir com as outras mães. Porque lá é uma casa. Tu sai com teu filho, vai no pátio, vai na cozinha, vai no banheiro, fala com as enfermeiras que estão lá, né? Mas eu tive que ficar dentro do quarto, né? Mas aí, pelo menos, eu consegui descansar e foi maravilhoso, porque eu ganhava toda a alimentação. E o Guilherme estava trabalhando, ele tinha que se organizar para entrar em licença, né? Então, ele ficou no final da semana, assim, os dias se organizando para isso. E eu fiquei lá, e eu acho isso muito interessante, que eu acho que é bem diferente do Brasil também, né? A gente não tem esse suporte de alguém te ajudar a amamentar, e é muito difícil. Você tem que pagar, você tem que contratar. Pagar, é muito difícil ir lá. E a Joana chorava, me ensinaram a dar banho. Primeiro banho junto, como é que tu faz, o que te aconselhava, assim, isso é legal, o bebê geralmente gosta, não gosta. E a gente tem essa coisa que eles são frios e tal, eu não acho, sabe? Eles não são tão dengosos, eu diria assim, sabe? Mas eles são do aconchego, do dar colo. Claro que deve ter aquelas pessoas que deixam a criança chorando, como no Brasil tem, né? Mas de forma geral, assim, eu acho eles bem... assim, os profissionais lá bem, assim, calorosos, assim, né? Me ensinando as coisas. E aí me ensinava a dar de mamar, a fazer bem a parte do attachment, como é que se fala? A pega. A pega, isso. E eu saí de lá sabendo dar de mamar. Então, eu nunca tive esse negócio de me machucar, que contas só que sai sangue, faz ferida, sei lá o quê, né? Eu tive uma situação que foi muito difícil, meu leite demorou para descer. Dizem que o Covid, né? Pode gerar isso. Que dava assim. Não é nada comprovado, né? Sim, mas elas me falaram isso e ela teve um pouco de amarelão, né? E eu sou A negativo. E eu fiz aquela injeção antes, né? Porque se a minha filha não é negativo, pode, né, dar problema e tal, né? Pode dar problema pra você. E aí, por isso que deu amarelão, me falaram, né? Então, por causa disso também. Então, aquela que precisa do banho de luz? Ela precisou do... Ela não chegou a precisar. Graças a Deus, abril estava bem ensolarado, né? Ainda outono, ainda tem bastante sol em Vercago. E aí eu consegui reverter, assim. Mas eles ficaram acompanhando bastante, assim, para ver se não ia precisar. E sempre super me dando apoio. Daí eu fiquei 3 dias lá. O Guilherme ia trabalhar, voltava, ia dormir lá. Super legal, sabe? Eu achei aquilo máximo, assim. Isso tudo grátis. Grátis. Você já tinha residência nessa época? Não, eu não sou residente. Eu tinha visto de estudante. Não, que legal, cara. Quando eu fiquei grávida. Mas, que acontece? Se um dos parceiros tem visto de trabalho, no caso o Guilherme tinha o visto o que você tem, Work Partner Visa, né? Sim. É o mesmo Isadora. E se você tem mais, acho que de 2 anos, a gente mandou um hospital que nos informou direitinho, porque a gente teve que investigar, porque uma das coisas, preocupações era, gente, eu sou estudante, eu preciso de, né, tem que emitir seguro, né? Se você é estudante, eu vou ter que pagar por esse não, é todo, mas não, se tu mora já X anos aqui e um dos teus parceiros tem o visto aberto, você tem direito. Agora, não me lembro se é 2 ou 3 anos. Acho que são 2. Eu lembro de alguém comentar isso. São 2 anos. Então, a gente teve acesso a tudo isso. E assim, eu tava quando ela nasceu, eu tava na transição entre o de estudante pro aberto daí, né? Então, a gente teve acesso a tudo isso. E aí, quando ele chegou em casa, pelas próximas 6 semanas, ela ia me visitar. Eu, no início, achei isso maravilhoso, mas agora eu já não acho tanto, porque, assim, tu precisa de um momento só você, sabe? E ela ia toda semana lá e pesava minha filha e tal. Eu me senti um pouco pressionada. Mas isso é pessoal de cada um, né? Eu acho que no Brasil você vai até o médico, né? Uma vez por semana e tal. Ela só vai até você, ela leva tudo, leva negócio pra pesar a criança, leva todo o acompanhamento que no Brasil é feito com o pediatra, esse acompanhamento é feito com a midwife também. Feito com isso. Aí, quando passou as 6 semanas, ela te encaminha. O que é esse encaminhamento? Ela te encaminha. Se você não tem um DP ainda da família, ela te encaminha para um DP. Então, essa história aqui, não tem... tu não consegue o DP em Vercago porque, né, tá fechado, eles não estão abertos. Se você engravidou, você vai arranjar um DP. Não se preocupe. E aí, te encaminha para o Plunkett. O Plunkett é um child care. E aí, quem faz o acompanhamento de a cada 15 dias, depois uma vez por mês, não sei o que o pediatra faz no Brasil, é a enfermeira do Plunkett. É uma enfermeira com experiência com crianças.
E aí, a partir de então, ela te faz esse encaminhamento. Quando que você vai pro GP? Quando você tem 6 semanas, você tem que ir pro GP, porque começa as vacinas. No Brasil, se eu não me engano, as vacinas já até quando nasce, já, lá no hospital, já recebe alguma. Eu acho que a BCG já é no... A BCG nem tá no calendário aqui, minha filha. Mas acho que no Brasil, ela é, sei lá, se não for no dia do parto, tem umas no que dia já seguinte. no dia seguinte. Eu sei que é bem rápido também, mas eu não sei exatamente quando. Eu também não sei, mas aqui é 6 semanas. Eu achei meio ruim. Porque eu, assim, mãe de primeira viagem, né? Gente, não tem nem... Tudo bem que eu tô na Nova Zelândia, né? Não tem tanta doença assim, né? Mas eu ficava meio assim, gente, vou sair. Mas você só pensa assim, eu quero toda a proteção que existe no mundo pra essa criança, né? Também não pensaria isso, eu não sei, né? Talvez eu, mãe de primeira viagem, meio exagerada, mas eu fiquei um pouco assim. Talvez uma questão cultural, né? Também, Então, com 6 semanas, meio que tu tem que ir no GP, né? Pra pessoa saber que ela vai ser GP da minha filha, né? E aí ela meio que examina. Lá no hospital vai um pediatra examinar teu filho, aquela questão de locomoção, quadril, ver que tá tudo bem. Isso eu me lembrei agora, tem isso. E quando nasce, né, fica o tempo todo com você, meu Deus. Tu escolhe quando, né? Minha filha só foi tomar banho depois. Sério, depois de 48 horas. Te juro. É tipo a vida normal dos Adora. Por causa daquele... É que tem aquele negócio que cobre, dizem que é bom. Foi meio exagerado, assim. É porque eu tava com Covid, tava naquele lugar, barulho. Eu disse, não, gente, eu só quero ir embora daqui. Quando a gente chegar na casa da maternidade, eu dou banho pra minha filha, né? Eu não tava preocupada. E como diziam que aquele treco fazia bem pro bebê, então deixa lá. Como que chama? Ai, não esqueci. lembro. Vernix. Viu? Tu tá mais informada que eu, Mas viu? é porque eu sigo muita gente que é mãe. E aí então, eu vejo, não era eu desse gosto mundo, de eu comecei ver a tudo. seguir depois só. Mas como é que é o nome? Vernix, eu acho. Vernix? Vernix, eu acho que é isso mesmo. E, enfim, aí depois... Aí a GP meio que deu uma avaliada, anotou. E aí, quem dá as vacinas é a enfermeira do GP, né? Ali da clínica, do Medical Center. Deu as primeiras vacinas lá que precisava. E aí, depois só vai no GP se teu filho ficar doente. Né? E meio assim, daí entra pra essa cultura que, infelizmente, eu não gosto do sistema de saúde, que tu tem que estar morrendo, né? Eu ouvi tem um amigo meu que é chinês, e ele comentou que na China o sistema é completamente diferente. Eu não sei se isso é geral ou se isso é uma experiência pessoal dele regional. Mas ele mencionou que assim, o médico ele tem a obrigação de te manter saudável. Então você paga um valor para visitar o médico, você visita ele esporadicamente. Tipo assim, eu tenho que ir lá de uma vez por ano. 6 meses. Aí eu vou ao médico e tal, ele olha tudo, analisa geral e fala, não, você tá bem, pode ir pra casa e tal. E você vai pagando. Prevenção, Isso. Gente. E aí, tipo assim, a partir do momento que você adoecer por qualquer motivo, você não paga mais. É obrigação daquele médico te manter saudável. Então você continua indo quantas vezes for necessário, da maneira que for, e ele tem que te colocar saudável de novo para depois começar a te cobrar as visitas esporádicas outra vez. Nossa. Eu acredito que seja algo cultural, porque assim, uma coisa legal da China é que eles têm muito a questão prevenção e eles enxergam como um todo, né? A visão oriental da medicina eu acho muito interessante, né? Não vai só no sintoma, né? Avalia como um todo e eu acho que é muito importante isso, né? Acho que médicos estão se atualizando, os ocidentais, dessa questão também, mas não chegou aqui na Nova Zelândia, não. Tá muito longe, né? Infelizmente, assim, toda a minha experiência que eu tive, assim, com médicos, eu não gostei. Não gostei. Não foi assim. A parte boa, teve uma vez que eu tive um incidente em Auckland, andando de bike, que eu caí assim, com tudo. Me empolguei, freiei com muita força e voei da bicicleta. Eu abri aqui o meu queixo. Por isso que eu não ando de bicicleta. E aí... Assim, a emergência funciona porque não tem fila, não tem essas coisas, então foi super rápido. Isso nesse sentido, assim, principalmente se você mora em cidade grande, né? Você tem o suporte bom, nesse sentido é bom. Mas, assim, esse negócio, essa cultura de GP não é pra mim, não. E essa cultura que não trabalha com prevenção, então, não é pra mim também. Eu nunca ouvi falar bem de GP, sabe? Não... Da experiência. E agora com a Joana, não. Não. Aí, então só vai no GP quando fica doente. E aí, quem faz o acompanhamento do desenvolvimento da criança são essas enfermeiras. Só que assim, ela não pode te recomendar nenhum paracetamol, sabe? E até não sou viciada em remédio e tal, sabe? Só que assim, ela te acompanha mais a questão assim, da questão do sono, acompanha do desenvolvimento, motor,
né, do que sabe aqueles estágios, até 3 meses a criança tem que estar fazendo isso e isso. Ela vai ver se, né, se tá fazendo essas coisas. Tem um caderninho bem legal que anota tudo, o peso, a altura do bebê, vai acompanhamento, vai no gráfico. Obviamente a minha filha tá acima da média, né? De altura? Por que será? Por que será? 100% acima da média. Toda vez que eu vou lá, tudo, oh my God, this baby. Tá, tem 1 ano e meio. Não, só tem 1 ano, gente, só 1 ano. Calma. É legal, assim, sabe? Te ajudam também. Então, por exemplo, assim, tá com dificuldade de amamentar, de sono, você precisa, elas vão na tua casa, ajuda. Aí, claro, daí ela segue aquelas 500 mil regras do governo e que eu fui aprendendo que, na verdade, não existe certo e errado. Existe o que funciona pra mim e pra minha família, sabe? Porque no início eu que ficava muito neurótica. Não, mas é que tem que ser assim, tem que dormir no berço, tem que dormir não sei o quê. Eles não são muito fã da cama compartilhada. E hoje eu já leio, já vejo, já tenho outra visão sobre isso. E é muito pessoal, é aquilo, é o que funciona pra sua família, Exatamente. né? Mas eles seguem aquele protocolo e sabe como é que é kiwi, né? Né? Vocês trabalham com o kiwi, né? Tem uma dificuldade em fazer algo um pouquinho fora da curva, né? Um pouquinho, assim, né? Bem metódicos. São bem metódicos, então é esse approach, assim. Então, é bom, mas também não é, sabe? Quando a Jojo acordava muito, teve uma vez que eu cheguei lá desesperada, chorando. Ela foi bem, assim, humana comigo, sabe? E ela disse, então não dá mais o mamar, dá mamadeira. Eu não quero dar de mamar. Ela foi bem assim, mas tem isso, assim, não é médico. Ela não é pediatra, né? Então, quando eu fui pro Brasil, eu levei minha filha para um pediatra. Tem limitações profissionais mesmo, você fala, né? Porque ela é enfermeira. E o GP, ela não é pediatra, gente. Ele cuida de mim, de uma senhora de 80 anos, de um bebê recém-nascido, de um adolescente, de um adulto, de olho, joelho, cabeça, tronco. Não tem como, sabe? Eu tive uma experiência ruim. A Joana estava com refluxo. Ela tinha 6 semanas, foi no primeiro atendimento. 6 semanas, estava com refluxo, tadinha, estava sofrendo. E eu já aproveitei que eu ia lá e disse, né, o que a gente pode fazer, sabe? Daí ela assim pra mim, não, vou te dar um remédiozinho. Ela foi catar o remédiozinho, abriu um caderninho amarelado. Foi procurar, gente. Qual que é o remédio que eu dou pra essa criança? Ela procurando. Não, porque assim, ela tem um feedback super bom. Deu, né? Legal, né? Bom, né? E aí ela disse, vou te enviar qual farmácia, né? Que tu vai, né? Que eu te envio. Porque aqui, geralmente, se tu vai no médico, né? E tu precisa ser medicada, você não paga também, né? Ou paga uma taxa muito pequena, né? Envia pra farmácia que você... mais perto da tua casa. E isso é muito sério, porque a minha irmã é farmacêutica, né? E eu cheguei lá com os remédios, né, que eu trouxe. E assim, não existe marca, né? Não, Não existe laboratório, não existe marca. E assim, eu nem sabia. E às vezes, assim, vem assim exatamente o número de comprimidos que tu precisa num coisinho de plástico, entendeu? E então, assim, tu não tem bula, tu não tem nada. Então, assim, nesse sentido é interessante. Tudo tem os dois lados, né? Às vezes não é que é bom ou ruim. É só diferente, né? Eu acho interessante no Brasil que nós temos muita informação sobre o remédio. E eu acho isso bom, a gente tem informação do que a gente está tomando, sabe? É importante também, eu acho. Porque, de novo, essa lance da autoridade do médico, a gente tem que saber questionar, né? E tal. E eu acho isso bom, de a gente ter a bula, de ler e tal, né? Saber o que a gente está tomando. E por isso que, por um lado, eu acredito que aqui é tudo paracetamol e ibuprofeno. Por quê? Por causa que a gente não tem informação. Como é que tu vai dar autoridade para o paciente tomar um Dorflex, tomar aquilo, se não vem bula, se não vem, né? Então, assim, os dois lados, faz né? Sentido, diferente. né? E aí, então, ela me deu o remédio, só que eu não me lembrava. Ela falou o nome, não me marcou, assim. Eu disse, vou lá ver. A Bia tava comigo até nesse dia. Dela, tu pode dar com fruto purê. E eu, fruto purê? Acho que entendi errado. Eu tava dentro do carro, Bia. Ela disse pra eu dar o remédio com fruto purê, mas a minha filha tem 6 semanas. Luciana, tu fez... topeira, né? Entendeu errado, com certeza. Não, né? Então vamos lá buscar na farmácia, né? Daí fui lá. Primeiro, era omeprazol. E tipo assim, omeprazol, quando eu tava grávida, eu nem podia tomar, gente. Eu tinha um monte de azia, de coisa, e eu não podia tomar, porque podia fazer mal. E agora o bebê ali em corpo e alma, eu vou dar eu já fiquei meio assim, né? E aí não existe infantil, então eu tinha que abrir aquele entrequinho, e são umas mini bolinhas. E aí eu tinha que dar a metade desses trequinhos aí. E aí, então, aquilo ali não se desmancha. Então, eu tinha que dar com comida. Gente,
Eu disse, viu, Bia? Eu não Era... se você estiver ouvindo aqui, ela não tava louca. Eu fiz um escândalo na farmácia, sabe? E é tipo, esse tipo de coisa. A mulher tá desatualizada, gente. E aí eu descobri uma naturopata ali na Kelly Street. Quem precisar, vai lá. E ela te dá umas coisas natureba. E ajuda, porque assim, ó... Ela tava com refluxo, mas... Tipo, vamos tentar ver. Às vezes é pontual e realmente. Ela me deu umas gotinhas lá. Me deu umas gotinhas lá e funcionou, sabe? E a minha irmã, depois que a farmácia falou, tinha várias outras opções antes de chegar no omeprazol também, sabe? E por causa da idade, 6 semanas é muito... Tipo, por que o refluxo dói, né? Porque tá tudo se formando, tudo não sei o quê, sabe? Agora, se fosse 1 ano, de repente, eu daria pra ela, de repente. Porque agora 1 ano ela já come, já tá fortalecido os órgãos dela, de repente, sabe? Então, assim, essas coisas assim, ai, não dá. E refluxo nessa idade é muito comum também, né? É bem comum. Então, assim, às vezes até tem alguma ligação com a parte do desenvolvimento da criança mesmo. Você vai ficar enfiando coisa na criança para resolver o sintoma, é complicado, né? Então, assim, sistema de saúde. Mas o mundo das midwives eu acho muito bom. Eu, assim, e a gente tem um grupo de mães de brasileiras, né? Todo mundo só elogia as midwives de forma geral, assim, né? Tirando casos pontuais. E o sistema, porque elas são muito... como é que era a palavra mesmo? Elas são bem vistas, né? Elas são bem vistas. Bem conceituadas. Bem conceituadas, bem vistas na comunidade. Então, assim, a palavra delas tem grande importância. Elas são respeitadas, no fim das contas, né? Tem peso. Então, assim, eu me senti muito segura, assim, de fazer exame. Então, porque, assim, aqui para pedir um exame de sangue, assim, tem que estar morrendo, né? E não, ali não. Aí eu disse, geralmente tem um problema de ferro. Já vamos fazer. Lembrei que eu ia perguntar. Aí você descobriu o sexo da Jojo? O gênero? Você fez Eu quis fazer. Aqui que é diferente, acho que é legal de falar. No Brasil, pelo menos no plano privado, né? Tu tem 500 mil ultrassom, né? Sim. Aqui não. Aqui tu tem 4... A gestação toda é 4. Mais ou menos. Chega com 30 semanas, 28 até a última, e tu não vê mais teu bebê. Isso é bem triste. E aí é ela que toda semana vai ali, te encosta, te aperta, vê, ouve o coração dele. E daí, se ela achar necessário... Não é nenhuma questão de insegurança, de achar que tá tudo bem. É só mesmo pra tu ver teu bebê, sabe? Porque eu confiava bastante nela, assim. Mas tem gente que fica meio assim, como é que eu não vou ver meu bebê? E aí tem um dia que tu vê o sexo, né? A Joana não queria mostrar, me lembro que foi muito engraçado. Aí eu tive que dar uma caminhada, a moça, né, da clínica, vai dar uma caminhada, dar uns pulinhos, volta, porque não tá rolando. Pra ver se ela troca de posição e tal. Daí eu quis ver, né? Daí, na verdade, eu pedi pra ela mandar por e-mail pra uma amiga minha, porque eu sou brega, eu fiz gender review party. Podem me julgar. E foi muito emocionante. Porque, assim... É muito interessante porque uma criança, o bebê aproxima, né, as pessoas, né? E aproxima a família, e mesmo muito longe. Nossa, como eu me senti próxima, assim. E fazer isso, essa review party, só para descobrir o sexo, foi muito legal, porque eu fiz online. Fiz com meus amigos que estavam aqui, né, na época, assim. E online junto, e foi uma confusão do caramba. E assim, era uma abelharada toda, né? Tia, tio, vovó, todo mundo ali. E ninguém desligou o mute, né, do Zoom. Então era uma confusão sem fim. E meu pai, quando viu que era menina, berrou, e chorava. Então todo mundo chorou. Foi super emocionante. Ai, que legal. É brega. Eu não fiz... É que tem níveis de breguice, né? Não, o meu foi só um balão que estourou com uma música, porque tinha que ser algo fácil que as pessoas online conseguissem entender na hora, né? Porque, né? Pra não ter aquele delay, né, do online, tipo, o que é? Enquanto você tá aqui comemorando. Tá ali já comemorando. Acabou. Então foi bem legal, assim. Depois eu fiz o chá de fraldas também online, foi bem legal também. Então, e assim foi uma forma de eu sempre, né, deixar todo mundo aproximar, a família, enfim, isso foi bem legal, assim. Mas a maioria das pessoas ali dessa minha bolha ali que eu conheci de grávidas não sabiam o gênero, não. Não queriam saber. E tudo isso culminou na criança mais calma do universo, né? Pra nós, pelo menos, né? Que não estamos no dia a dia. Eu fico, toda vez que eu vejo Jojo, eu fico, meu Deus, essa criança é muito calma. Que paz. Ela tem a fisionomia, assim, a carinha de calma. Ela fica assim, ela olha pra você. Ela é contemplativa. Ela fica assim, tipo... Ela encara as pessoas. Ela fica assim. Aí ela abre a boquinha.
Ela é muito linda. Ela encara as pessoas. Né? Contemplativa mesmo, assim, ela olha pra você e fica observando e absorvendo informação ali. Parece, né, que ela assim, tá analisando. Né? Passando um raio-x assim, você. Numa tranquilidade. Tá. Agora que já tem um ano, dá pra dizer assim mais a personalidade, né? E ela gosta da galera. Ela fica muito bem quando ela tá no meio de pessoas, assim. A gente foi viajar pra Christchurch e o tempo todo na rua. A hora de dormir ali, mamava, dormia. E depois socializava de novo. Claro que, como qualquer outro bebê, tem aquela coisa da mãe, né? Não pode ver a mãe, né? Normal. Mas ela é muito tranquila, assim, quando ela tá socializando. Às vezes eu prefiro, assim, vamos pra rua que tu fica mais tranquila. Do que em casa tu fica me infernizando. Sabe? Então, assim, ela é bem assim. Ela é do agito. Não adianta. Ela gosta de estar com o pessoal e ela fica tranquila, não tem medo, não... Fica bem serena, assim. Vai lá. Ela é linda demais. Não posso reclamar, não. Assim, muito obrigado por ter compartilhado toda essa história de vida, porque eu acho que vai ajudar muita gente que tá demais, isso vai ser muito também, né? bacana. Sim, desde de traçar os próprios planos, a perder certos preconceitos que a gente tem dessa visão da maternidade que a gente carrega do Brasil, né? E vir para cá e aprender um pouco mais. Então, acho que vai ajudar não só as pessoas que estão com plano de vir para cá, mas as pessoas que estão no Brasil também a ter essa visão desse passo. Saber que existe outro lado, né? Tipo, e assim, opção. Eu não sei quem não quer fazer parto normal, porque assim, tem gente que não quer fazer parto normal. Não sei como é que faz, se pode chegar para tua midwife e dizer, olha, sinto lhe informar, mas eu quero fazer cesárea. Acho que daí, de repente, não sei. Não sei. Se alguém souber, conta aí. Se tu tem essa opção de escolha, geralmente isso eu não sei, assim. E quando eu fui pro Brasil, eu senti, sabe, que eu tinha muito nesse negócio da rede de apoio e tal, sabe? Mas sabe que quando eu fui pro Brasil foi super bom, tudo, foi intenso. Mas eu me dei conta, assim, que às vezes a gente... São poucas pessoas que... Rede de apoio é aquela pessoa que pega junto contigo, sabe? Aquelas pessoas, assim, que tu pode fechar os olhos e vai, né? E a gente fala muito sobre isso atualmente, né? E a gente, como tá longe, acha que o fato de estar longe não tem rede de apoio. Mas como eu vi gente no Brasil com filhos e tal, que tem família, que não tem rede de apoio. É o tipo de sociedade que a gente construiu, né? E a maternidade não deveria ser solo. Mas esse mundo que a gente tá vivendo tá virando isso, assim. Então, às vezes, tu tem família, mas a gente criou tanto tabus, tantas crenças que bebê não pode isso, bebê não pode aquilo. Que bebê é tipo um robô, né? E a gente exige tanto dos bebês e a gente, né, não olha pro nosso umbigo, né? Nós, adultos, não sabemos lidar com nossas emoções, com nossos traumas, mas o bebê tem que saber, né? O bebê tem que saber. E que o bebê já tem que dormir sozinho, que o bebê já tem que não sei o quê. E que a mãe meio que é imposta a ter que fazer isso e ter essa independência. E aí acaba com medo de pedir ajuda, né? Então, eu vi muito isso, que assim, eu fiquei, bom... eu não tinha família, mas eu fui buscar canais, sabe? Tanto que eu busquei a ajuda do Family Support, que é uma organização aqui, uma pessoa ia me visitar uma vez por semana, porque eu me isolei um pouquinho, e isso é um aprendizado que ficou pra mim, que tipo, isso eu queria ser essa pessoa que ia lá correr, eu acabei me fechando, por perto, todas essas coisas, cada mãe é diferente, né? E eu tive por pério, assim, eu sofri no início bastante, foi difícil pra mim. E eu ficava muito nessa, que eu tô sozinha, e aí depois me dei conta que não, né, a gente vai aprendendo. E aí eu fui buscar canais, né, de apoio, e existe esse Family Support, a pessoa ia me visitar uma vez por semana lá e tal. E foi bom? Te ajudou? Me ajudou. Ela vai lá pra meio assim, trocar um bate-papo, né? Não... É pra você ter uma companhia, pra você falar o que você quiser falar. Isso, exatamente. E aí, se ela achar que tu precisa de algum acompanhamento, né, de mental health, ela te passa e tal. E foi bem legal pra mim, sabe, fazer isso e tal. E porque daí eu fui aprendendo, entendendo, né? Enquanto eu tava passando por esse puerpério, também de quebrar essa crença, assim, eu tô sozinha, eu tinha muito isso, sabe? Eu tô sozinha. E que não, que eu tenho uma rede de suporte da sociedade. E eu acredito que no Brasil também tenha, mas a gente não tem a informação, a gente não tem os canais pra isso, sabe? E quando a gente é imigrante, a gente investiga mais, porque a gente tem medo, né? Se acontecer alguma coisa, eu preciso saber pra onde eu vou. O que eu vou. Eu acredito que talvez Kibes nem sabe que existe Family Support, por exemplo. E o Family Support serve para muitas coisas. Não só para maternidade, para muitas coisas. Eu já vi sobre violência doméstica também tem. Tudo. E eles fazem, e eles
te dão um devido acompanhamento quando necessário, assim. Eu acho assim, tem uma relação muito, até de certa forma, paradoxal com saúde mental aqui na Nova Zelândia, porque eu vejo que eles valorizam muito, mas ao mesmo tempo eles pisam na bola com algumas coisas. Por exemplo, nós temos uma das maiores taxas de suicídio infanto-juvenil dos países desenvolvidos na Nova Zelândia. É altíssimo. E você vê que existe a cultura do bullying aqui, é muito forte. A gente vê que está tendo problemas seríssimos aqui com o uso de vape, por exemplo, outras drogas, lícitas ou não. Enfim, você vê que eles estão pisando na bola com algumas coisas, mas em contrapartida, até a questão comportamental, até a questão social, a maneira como eles olham para a saúde mental é diferente. Teve um dia que eu trabalhando como lifeguard, teve uma pessoa, era 2 adolescentes e o pai deles me ameaçaram. E assim, isso para mim é normal, porque eu fui polícia por 6 anos. Então assim, gente, pra mim que lá não mudou nada, não deu impacto nenhum, mas eu senti pelas pessoas que foram me abordando no caminho, as pessoas que trabalhavam comigo, que elas estavam extremamente preocupadas com aquilo. Então quando eu chegava perto, não, você tá bem, você quer conversar, quer que eu chame alguém pra... Você quer sair do trabalho, quer descansar um pouco e tal, quer ficar um tempo ausente. E assim, só que pra mim aquilo não impactou por causa até da minha vivência no Brasil, né? Então foi uma coisa muito diferente, mas eu percebi que eles têm essa preocupação aqui de uma maneira diferente no Brasil, porque tipo, o comum lá cara, supera. Esquece isso e bola pra frente. Frescura, mimimi. Frescura. Né? Eu penso também bem parecido, que é um pouco contraditória aqui, né? Eu também ainda não tenho uma opinião, porque eu acho assim também, gente, tu tem os dados aí, mas de outro lado, as empresas quase todas têm counseling, né? Serviço de psicólogo, né? De graça, se tu precisar. E ninguém vai te questionar se tu toca, né? Tipo, se tu for lá, ninguém vai te... E tu tem X sessões de graça que você pode fazer. A SAT como estudante, né? Tem também. Você tem também, de graça, X sessões lá. Então, é contraditório, assim, né? Eu também fico confusa. E essa preocupação sempre de se você tá happy, se você tá bem, se tá tudo tranquilo. Eu também enxergo isso. Não sei aonde que tá a falha aí, sabe? Vamos ver nos próximos capítulos. A gente acompanhando. Lu, a gente vai ficar por aqui. Muito, muito obrigado por ter aceitado o convite. De nada, espero que... Tenho gostado. Nossa, eu amei. Eu ficaria mais muitas horas aqui ouvindo você falar. Você quer mandar um recado pra alguém, despedir de alguém, mandar um beijo pra alguém? Fica à vontade. A câmera é sua e o microfone é seu. Eu vou mandar um beijo pra minha prima lá do Brasil. Estão casando. Ela é a Dinda da minha filha lá no Brasil. Parabéns, muito a minha amor, xará? tudo de bom. Isadora, a minha xará, também. eu vi que você postou. Exatamente. Tá lá acontecendo, tá todo mundo me ligando e eu tô aqui. Então vou dar um beijo pra eles. Vou ter que assistir agora pra receber o beijo. Isso. Assiste e comenta. Por favor. E todos os meus amigos assistam, que, né? Eu sou bem envergonhada por essas coisas. Então tem que assistir e dizer que eu estava muito bem, que eu arrasei, me empoderar. Certíssimo. Brincando, gente. Ele não passou a impressão em momento nenhum, né? A gente tá nervoso, tá tranquilaço. A gente podia ter saído e deixado o microfone aqui tranquilo. Mas é o calor. Depois que fecha isso aqui, o negócio começa a esquentar. E se a gente esquece, eu também tô aqui suando já. Mas assim, muito obrigado pela presença mesmo. Obrigada, gente. Obrigada por terem me chamado, lembrado de mim. Nossa, eu amei. Me senti lisonjeada. Disse, gente, de novo. Não, e a gente ainda ficou, ela já foi. Será que ela anima de novo e tal? A questão nunca foi, será que vamos chamar? Porque a gente queria muito, mas a questão foi essa. De você animar mesmo. Tanto que foi assim que eu te abordei, né? Tipo, eu sei que você já foi, mas como que você anima de novo? Foi fácil, né? Foi fácil, tranquilo. Porque a Lu deu entrevista pra Rafa, né? Que apresentava o programa antes da gente, mas uma situação completamente diferente, né? Então, assim, e as vivências que você teve desde então, pra nós, era um valor de informação e de experiência muito grande, né? A gente precisava ouvir um pouco a respeito disso. E deixar registrado. Exatamente. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigada, Lu. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau. Beijo.